Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Viajante do Universo. Capítulo 81. Ponto de vista de Jason. Desta vez, troquei de roupa por uma nova com as roupas usuais. Uma camisa branca simples, jeans pretos, sapatos comuns e, por fim, meu problema com meu suprimento de comida. Roupas e tecnologia foi comprimido graças às peculiaridades, com pressa e tamanho. Com isso, finalmente tive tempo de criar o espaço nem de outra técnica da habilidade de conjuração, algo que eu precisava criar honestamente e que era meu, inventário nem. Fale sobre um salva-vidas para esconder minhas coisas. A única condição é que ele esteja sempre dentro do meu corpo usando meu espaço corporal para criar uma pequena dimensão de bolso que qualquer um pode usar, desde que tenha permissão minha para usar. Além disso, um bônus legal é que o espaço do meu inventário nem é tão grande quanto o meu potencial, que com One for All é praticamente limitado, assim como o espaço que eu tenho. Eu precisava de um inventário há muito tempo. Depois de me certificar de levar tudo e aproveitar o tempo tão necessário para relaxar o corpo, preparei-me para outro momento louco da minha vida. Preparando-me, vejo Aiba se materializar no mundo real enquanto ela me pergunta em um tom sério enquanto expressa um sorriso. Vejo que você está se preparando. Sabe o que fazer primeiro antes de entrar em um mundo cheio de loucuras? Sabe para onde ir? Sorrindo com isso, respondi a Aiba com um sorriso confiante enquanto respondia a ela o óbvio, enquanto já estava me equipando com minha armadura suprema, não precisa ser dito. Aiba, no reino das fadas vai ser seriamente difícil. Nem mesmo minha nem consegue esconder minha presença delas em seu campo natal por causa de sua habilidade natural. Tenho que dizer que estou com bastante inveja delas, realmente por causa disso. Não é brincadeira, essas fadas também não são motivo de chacota. O clã das fadas é uma das 5 principais raças do mundo de 7 pecados capitais. O clã das fadas e seu reino foram criados pela árvore sagrada, que depois deu origem ao caos. Mais de 3.000 anos atrás, o clã das fadas, junto com 3 das outras 4 raças principais, humanos, gigantes e deusas, derrotaram o clã dos demônios. Eles foram vitoriosos e usaram o caixão da escuridão eterna para selar o clã dos demônios. As fadas viviam pacificamente no reino das fadas e protegiam a fonte da juventude na floresta do rei das fadas até que no futuro, sua casa foi destruída por um demônio vermelho, deixando-as dispersas e desabrigadas. Fadas têm uma variedade de aparências diferentes. Quase todas as fadas possuem um par de orelhas e asas pontudas, com King e Elaine sendo as únicas exceções conhecidas. Suas asas lembram as de insetos com várias veias visíveis. Sua aparência não muda muito ao longo de suas vidas, mantendo em muitos casos uma aparência infantil. Fadas nascem naturalmente na natureza, especificamente de flores e árvores. A expectativa de vida média de uma fada é entre 1.000 e 1.500 anos. Elas não parecem envelhecer fisicamente e nunca sofrem de doenças. Mesmo após a morte, seus corpos não se decompõem e apodrecem. Fadas não têm asas ao nascer, elas crescem gradualmente ao longo de suas vidas. Ter suas asas completamente crescidas é um símbolo de maturidade, e em algumas ocasiões, isso é acompanhado por um aumento no poder mágico e uma ligeira mudança na aparência. Acredita-se que as asas de fadas são capazes de produzir remédios que prolongam a vida, por isso elas têm um valor monetário muito alto. Talvez eu deva fazer o mesmo para descobrir mais quando eu adquirir as habilidades de uma fada para descobrir mais e ver se posso usá-las no futuro. As fadas são conhecidas por serem uma raça muito poderosa, principalmente King e Elbron, que são tão fortes quanto um grande cavaleiro sagrado. Os membros do clã das fadas são capazes de controlar e manipular raízes e galhos da árvore sagrada, usando-os em combate. A magia deles está ligada à própria árvore sagrada e, de certa forma, às suas asas, uma vez que as asas de uma fada crescem em maturidade. O poder de uma fada alcança maiores alturas. Eles também compartilham várias habilidades sobrenaturais entre sua espécie. Levitação. Fadas possuem a habilidade de levitar e são capazes de voar. Elas demonstraram grande habilidade em usá-la e podem se mover rapidamente pelo ar. Levitação de objetos e pessoas ao redor também foi demonstrada. Transformação. Uma habilidade que permite ao usuário alterar sua aparência física e vestimenta. Ela requer uma grande quantidade de concentração e reduz o poder de uma fada ao utilizar essa habilidade. Ela deixa o usuário um tanto exausto, no entanto, King e Elbron podem manter suas transformações por um período muito longo. Leitura do coração. Fadas podem ver o coração de qualquer um e discernir se suas intenções são puras. Uma fada ainda pode ler um coração mesmo se alguém apagar sua presença. É por isso que não vou usar nem para me esconder se essas fadas conseguirem me encontrar num piscar de olhos, o que honestamente, devo dizer que é uma característica útil para elas. Mas fazer isso no passado certamente irritará essas fadas, pois a fonte da juventude é o tesouro delas, pelo qual lutarão com unhas e dentes. A fonte da juventude é um tesouro sagrado do clã das fadas que concede a qualquer um que a beba a vida eterna. Sua água foi bebida por Ban, que ganhou sua imortalidade e ficou conhecido como Ban morto-vivo. A criação da fonte é desconhecida, mas acredita-se que lamber a água concederá 10 anos de vida extra. Engolir a água concederá 100 anos e beber tudo concederá vida eterna e imortalidade. A imortalidade concedida ao bebedor se aplica apenas ao seu corpo, enquanto sua alma continua a mesma de antes e é suscetível a ser destruída. Considerando que o sangue de Ban tem propriedades semelhantes, foi afirmado que não seria exagero dizer que o próprio Ban é agora a fonte da juventude. O reino das fadas é a terra natal do clã das fadas, mas também sua grande árvore sagrada. A floresta do rei das fadas abriga a árvore sagrada do reino das fadas, que fica no centro da floresta. Todas as fadas vivem na árvore sagrada que atua como um portal entre o reino humano e o reino das fadas. Ele é cercado por uma barreira que pode ser manipulada para manter certos indivíduos afastados.
A floresta, junto com o resto do reino das fadas, foi criada pela árvore sagrada, depois que esta foi gerada pelo caos. 3.000 anos atrás, durante a Guerra Santa, a floresta do Rei das Fadas foi usada como local da Luz da Graça, a sede do estigma. A floresta era protegida pelo primeiro Rei das Fadas, Gloxinia, até que aquele pedaço de merda traiu seu país ao se juntar aos 10 mandamentos e mais tarde foi selado junto com o clã demoníaco. O traidor simplesmente não consegue confiar neles. Mas pelo menos eu sei para onde ir primeiro, mas encontrar o caminho para os outros reinos vai ser um desafio por si só, assim como ficar atento a Meliodas em seu auge, sendo mal até que ele encontre seu verdadeiro amor. Balançando a cabeça sobre as informações que memorizei, olhei de volta para Aiba enquanto ela sentia incompreensão enquanto eu via a tela do sistema enquanto falava comigo mesmo. Hora de outra viagem e passeio louco. Vamos ver o quão sortudo sou de sobreviver a este com minhas habilidades. Aqui vai nada. Viagem, 7 pecados capitais? Destino, bem ao lado do copo que contém a fonte da juventude. Tempo, poucos meses antes de Merlin fugir de seus concidadãos de Belialuin. A última coisa que vi foi outro flash de luz enquanto me preparava usando o coverclock para o momento que viria. Ponto de vista terceira pessoa. E assim, Jason foi enviado de repente para o local prometido, pois agora ele estava bem ao lado do copo contendo a fonte da juventude, enquanto ele tentava agarrá-la loucamente usando sua habilidade, Overclock, para obtê-la rapidamente. Mas ele não perdeu o rápido aviso de uma fada na frente dele, que deveria proteger a fonte, enquanto olhava para Jason com olhos chocados. Mas depois furiosos ao vê-lo ir em direção ao copo enquanto tentava rapidamente detê-lo. Antes que a fada pudesse detê-lo, Jason conseguiu o que queria do clã das fadas, obtendo a versão da imortalidade de Ban ao ver a fada atacar enquanto Jason tentava detê-lo. Enquanto a fada corria em direção a Jason com uma lança, Jason deu um passo para o lado, pois a fada estava agora dentro do alcance do que ele faria em seguida. Jason conseguiu agarrar a fada usando o mata-leão de lutador, fazendo com que a fada largasse a lança enquanto tentava escapar da técnica estrangeira, mas Jason só segurou com muito mais força enquanto a fada lutava em vão com os braços. No entanto, Jason fez questão de permanecer no chão o máximo que pôde enquanto a fada começou a usar sua magia característica de raça, usando as árvores ao redor dele para remover Jason do local. Claro, ele não podia queimar os galhos das árvores, já que eles são à prova de fogo graças à sua magia, mas isso não impediu Jason de usar reforma para reorganizá-los em outra coisa. A fada percebeu como os galhos que ele comandava rapidamente se transformavam em outra coisa enquanto ele tentava comandar os galhos novamente para se livrar de Jason, mas estava perdendo o ar em seus pulmões rapidamente, pois o estrangulamento finalmente mostrava que a fada estava perdendo sua força. Quando Jason viu que o rosto da fada estava ficando azul, ele o soltou enquanto a fada conseguia reunir ar suficiente para respirar novamente. Quando a fada viu Jason vestindo suas armaduras suprema, Aud. Assim que Jason ouviu isso, ele inclinou a cabeça em confusão enquanto pensava consigo mesmo em confusão também para a fada. Que porra ele está dizendo? Espera, você quer me dizer que eu não conseguia entender a língua deles no passado? Ótimo, agora eu tenho que encontrar uma maneira de contornar a barreira da língua neste mundo. Enquanto ele pensava nisso, Aiba respondeu em seus pensamentos enquanto ela começava a decifrar mais do que a fada estava dizendo, enquanto ela respondia. Já estou decifrando a linguagem, senhor. Embora possa levar algum tempo para eu processar a linguagem correta aqui. É melhor reunir mais com o poder serafim do Rei do Sal, senhor. Quero dizer, se a sexta trombeta conseguiu aprender mais sobre você por contato, você poderia fazer o mesmo? Depois que essa pergunta foi feita, Jason pensou um pouco e decidiu tentar, ativando os poderes do Rei do Sal, enquanto as asas atrás dele brilhavam em uma luz dourada. Mas isso não passou despercebido pela fada na frente dele em estado de choque. Quando Jason conseguiu tocá-lo em sua forma, Rei do Sal, ele começou a gritar alto, indignado com suas palavras, quando algo clicou em Jason. Como se o conhecimento sobre sua linguagem parecesse muito familiar agora, enquanto ele se lembrava dos eventos da vida das fadas. Naquele momento, Aiba então notificou Jason de seus pensamentos enquanto ela conseguia traduzir a linguagem para ele enquanto a fada falava, senhor. Parece que você pode obter informações em seu estado serafim, também consegui traduzir a linguagem da fada, você deve ser capaz de entender melhor agora. BQSHB, membro do clã das deusas, porque você invadiu nossa casa e roubou nosso precioso tesouro do clã das fadas, a fonte da juventude. Finalmente capaz de entender a linguagem das fadas e também jogar essa culpa no clã das deusas ao mesmo tempo. Jason vai até o copo que continha uma pequena gota da fonte enquanto ele o segura enquanto a fada ali consegue se recompor enquanto olha para o acusador com raiva. Seu bastardo do clã das deusas. Como você conseguiu passar por nossas barreiras da árvore sagrada? Isso teria notificado as fadas de alguém. Antes de responder, Jason usou sua peculiaridade, tamanho, para mudar o tamanho da gota de água da fonte da juventude no copo novamente, já que agora ela estava tão grande quanto a original quando Jason a bebeu enquanto ela espirrava no local original. Mas quando algumas das fontes de água da juventude caíram do céu, Jason usou, com pressa, em parte da água, pois ele a usará mais tarde para seus próprios propósitos, bem como a replicará conforme necessário dentro de seu inventário nem por enquanto. Foi quando Jason percebeu que além de usar suas peculiaridades a pesquisar e escanear, ele suava até cair ao ver aquilo enquanto falava consigo mesmo enquanto a armadura suprema disfarçava sua voz. Bem, acho que quando alguém tira algo precioso deles, você irrita o reino inteiro. Logo vindo do céu estava o primeiro rei das fadas, Gloxina. A expressão em seu rosto não era de alguém disposto a ouvir quando ele viu o que aconteceu, chegou à sua conclusão e atacou. Capítulo 82. Ponto de vista terceira pessoa.
Níveis de potência. O nível de poder é a proeza de luta pura de uma pessoa apresentada como um valor numérico. O nível de poder total de uma pessoa é a soma de 3 valores diferentes. Magia, uma medida de poder mágico. Força, uma medida de capacidade física. Espírito, uma medida de compostura, determinação e perseverança. É importante ressaltar, no entanto, que os níveis de potência nada mais são do que estimativas aproximadas das capacidades gerais de uma pessoa e, na melhor das hipóteses, devem ser usados apenas como referência. Seus valores podem mudar, principalmente com base na situação em questão, na compatibilidade entre poderes, bem como na condição física e mental de cada indivíduo e nas habilidades gerais. Embora o padrão varie de reino para reino na Britânia, um nível de poder maior que 300 é necessário para se tornar um cavaleiro sagrado de Lyonesse. Um conflito entre o viajante e o rei das fadas Gloxina começou quando o rei percebeu uma perturbação quando a árvore sagrada interrompeu a conexão com as fadas, que notificaram o rei de que um intruso invadiu suas casas e descobriram que alguém havia bebido da fonte da juventude. Ao perceber isso, ele rapidamente se afastou de seu trono e correu em alta velocidade para encontrar o autor do crime, pois encontrou o responsável vestindo uma estranha armadura de cavaleiro vermelha e dourada. Enquanto seus olhares se intensificavam ao ver que sua companheira fada havia sido atacada e chegou à conclusão de que a pessoa na frente dele era a causa. Aterrissando no chão, ele correu em direção ao intruso com a intenção de acabar com ele com sua arma mágica Basquias. A lança espiritual Basquias é uma lança lendária concedida a Gloxínia, o primeiro rei das fadas a ser escolhido pela árvore sagrada. Basquias é uma arma imensamente poderosa, possivelmente até mais do que sua contraparte, Shashefol. Como Shashefol, ela tem as qualidades da árvore sagrada e é mostrada como possuindo várias formas únicas. Forma 1, Basquias, é a forma original de Basquias, que é uma grande lança que pode levitar para atacar e também se mostra capaz de disparar um raio poderoso. Forma 2, Guardião, Basquias assume a forma de um inseto gigante parecido com uma vespa que possui uma velocidade incrível. Necrose, Basquias ataca o alvo com seu ferrão, resultando na paralisia da parte do corpo picada. Forma 5, Armadura Higdra, Basquias envolve Gloxínia e forma uma armadura equipada com grandes garras afiadas. Sétima forma, Rosa da Lua. A ponta do ramo de Basquias floresce em uma rosa gigante e pálida. Inoshino Shizuku, uma gota da Rosa da Lua é mostrada para curar até mesmo as mais graves feridas. Gloxínia só pode usar essa técnica um certo número de vezes seguidas. Depois disso ela não pode ser usada novamente por um tempo. Forma 9, Espinho da Morte. Basquias se dispersa em uma miríade de vinhas, perfurando qualquer coisa que Gloxínia escolher. Até o menor corte parece resultar em morte. A era é tradicionalmente extraída de dentro de um girassol que cresce entre os galhos mais altos da árvore sagrada. Forma 10, Octoesmeralda. A forma Basquias é geralmente encontrada e é usada por Gloxínia como um meio de se sustentar. Esses tentáculos podem ser usados como armas que podem atravessar objetos ou pessoas. Correndo em direção a Jason, ele se preparou para quando a arma colidisse contra sua armadura suprema equipada com a peculiaridade absorção de energia, para se defender, mas apesar de suas defesas, a armadura suprema foi perfurada pela arma de Basquias, enquanto uma clara surpresa passou pelos olhos de Jason, pois ele agora sabia que a arma podia perfurar sua armadura, mas não completamente, apenas o suficiente para perfurar o suficiente para parar na pele e tirar sangue. Quem ficou mais surpreso que Jason foi Gloxina, pois o viu ainda de pé enquanto ele usava sua magia para matar um intruso, enquanto estreitava os olhos enquanto voava de volta junto com outras fadas que guardavam a fonte da juventude. Ambos os lutadores se afastaram um do outro, ficando a certa distância, examinando-se para ver o que o outro tinha a oferecer. Gloxina, por outro lado, se acalmou ao ver que qualquer armadura que Jason tivesse era o suficiente para parar seu ataque usando Basquias, mas não o suficiente para causar dano, enquanto ele pensava consigo mesmo. Esta é a primeira vez. Mas o que exatamente um membro do clã das deusas está fazendo no território do clã das fadas? Este anjo ganhou a juventude eterna? Ou é um vira-lata? Balançando a cabeça diante da cena, ele viu que a armadura já começava a reparar o dano de sua lança enquanto ele estreitava os olhos enquanto conjurava para ver a força do inimigo TCH. Seja lá o que for esse cavaleiro, parece que sua armadura já está se curando. É sua habilidade mágica? Conjure, escanear. O quê? Usar a magia, escanear, permite que o usuário veja o nível de poder do inimigo para determinar seu poder. Mas o que o rei das fadas viu deixou confuso ao ver as estatísticas de força ou nível de poder do inimigo. Força, vezes 10 vezes 25. Espírito, e mágica. No entanto, o fato preocupante para Gloxina era a estranha forma como sua força é baseada em multiplicadores. Algo inédito para ele ou para qualquer ser com força comparável, segundo seu entendimento. Embora ele estivesse mais irritado pelo fato de que sua magia, espírito e força, que dizem ter pontos de interrogação, como se a própria magia não conseguisse identificar qual é a quantidade real, deixando o rei das fadas confuso sobre com o que exatamente estava lidando. Mas então suas preocupações aumentaram quando Jason começou a usar sua individualidade One for All naquele momento, ficando sério com o rei. Mas então viu uma mudança drástica em seu poder. Força, vezes 10 vezes 25 vezes 75. Espírito, vezes 75. Magia, vezes 75. Gloxina, por sua vez, só conseguiu xingar, já que os números dos três permaneciam desconhecidos, pois sentiu que a mudança de poder veio junto com a pressão, enquanto Gloxina tentava controlar melhor a situação. Mas ele conseguiu cerrar os dentes.
pois todos os parâmetros dos três de repente ganharam um multiplicador de poder de 75 vezes quando ele carregou sua arma usando a primeira forma habilidade. Enquanto a magia se acumulava dentro de Basquias, Jason notou a quantidade que ela estava carregando e preparou um dos seus. Enquanto todos os reatores Arc começaram a carregar, tentando corresponder ao ataque do Rei das Fadas. Os dois não recuaram um do outro até o confronto entre a primeira forma de Gloxina, disparando um grande raio mágico condensado contra a armadura suprema, Raio Uni, com potência máxima. Foi um confronto entre os dois, pois logo causou uma luta pelo poder para ver quem perderia primeiro com seus poderes. O choque entre os dois raios criou uma onda de choque, pois os dois ainda se mantinham firmes enquanto todo o resto era levado pelo resultado dos raios colidindo um com o outro. Um de magia contra um de ciência, enquanto os dois lutavam para ver quem desistiria primeiro. No entanto, ver que o Raio Uni não estava perdendo poder só deixou Gloxina frustrado, pois ele não conseguia sentir nenhuma magia no ataque. Enquanto pensava consigo mesmo seriamente que diabos é essa coisa. Não está nem usando magia naquele ataque, é força bruta ou algum tipo de magia que é invisível para os outros. Droga! Como o conceito de ciência era estranho neste mundo, já que eles dependiam muito de magia. O Rei das Fadas nunca teria descoberto que o ataque era alimentado por uma fonte de energia infinita que o alimentava, se não percebesse que seus raios estavam ficando menores à medida que a luta pelo poder entre os dois continuava. Quando o Rei das Fadas percebeu que estava perdendo a luta contra o raio, ele logo foi distraído por Jason, que lhe falou em forma de pergunta. Tenho que admitir que, para alguém que governa o clã das fadas, você tem algum poder para apoiá-lo. Mas não posso deixar de me perguntar se você é tão fraco assim para proteger seu povo. Gloxina logo ficou furioso com a pergunta, enquanto respondia à pergunta de Jason sorrindo vitoriosamente na cena. Você ousaria? De repente, Jason usou sua individualidade, lavagem cerebral, para impedir o Rei das Fadas de pensar. Enquanto a luta com o raio terminava enquanto ele voava até ele usando voo, e logo fez uma pergunta ao rei com lavagem cerebral. Ok, Gloxina, diga-me para onde escapar do reino do clã das fadas daqui para o mundo humano. Assim, Gloxina falou em um tom morto para Jason enquanto ele apontava a direção para sair de seu ponto. Se você for nessa direção daqui, você escapará do reino das fadas para o reino humano abaixo. Sorrindo, ele estava prestes a entender a biologia do Rei das Fadas até que percebeu que vários inimigos das fadas se aproximavam rapidamente em sua direção, enquanto Jason desistia da ideia enquanto fugia TCH. Acho que ganho algumas e perco outras aqui. É melhor sair daqui antes que eu seja atropelado. De jeito nenhum. Vou ficar aqui para irritar algumas fadas em sua vantagem de campo. Voando para longe da cena, deixando um estrondo sônico em seu rastro, Jason fugiu usando o IM para esconder sua presença. Usando nem para escapar do reino das fadas enquanto Aiba registrava tudo da área geográfica. Ponto de vista de Jason. Saindo da área da casa do clã das fadas, consegui ver o quão grande era esse mundo nos 7 pecados capitais no passado. Gostaria de ter mais tempo para obter a biologia das fadas Gloxina e obter suas habilidades. Mas nem eu estou confiante para enfrentar um exército inteiro de fadas sem motivo, pois posso ver que elas vão me caçar, já que peguei a habilidade de imortalidade de Ban. Suspiro por enquanto, mas é hora de ficar discreto por enquanto e reunir informações sobre este mundo e magia. Enquanto voo alto, consigo ver o quão vasto o mundo é, com todos os campos de pastagem ao redor e algumas montanhas por toda a área. E consigo até ver assentamentos humanos na área. Caramba, até mesmo minha peculiaridade pesquisar está escaneando pessoas de toda a área. Até mesmo algumas raças diferentes de todos os lugares também estão aqui. Mas isso também envolve alguns conflitos que posso ouvir de longe, obrigado pelo efeito bônus do Rei do Sal. Mas ainda assim, embora sua arma tenha conseguido perfurar minha e armadura suprema, isso poderia ser um problema agora, não é mesmo? Já que a armadura foi feita com as peculiaridades mais fortes que eu tenho e ainda lhe deu capacidade de absorção para impedir que fosse destruída. Entretanto, a armadura ainda foi danificada. É por causa das propriedades da magia ou da arma em si? Suspirar, há muito que aprender neste mundo e tempo para aprender magia aqui, além de ficar mais forte no processo. Ainda assim, a fonte da juventude que bebi me deu as mesmas vantagens que a versão de Ban, porque ela é completamente quebrada. E isso só porque bebi um pouco de água, na verdade. Graças a beber da fonte da juventude, todos os ferimentos de Ban curam quase instantaneamente, não importa quão graves sejam. Ele também não envelhece, não precisa comer ou beber e é imune a todos os venenos. Sua imortalidade permite que ele lute com um estilo muito mais imprudente do que a maioria está disposta. O sangue de Ban tem qualidades de cura porque foi fundido com a fonte da juventude, como visto por ser capaz de curar as feridas dos outros e regenerar completamente a floresta do Rei das Fadas. E eu tenho exatamente essa habilidade graças a beber da mesma fonte da juventude que Ban bebeu. Eu até me certifiquei de que era o suficiente para eles, mas novamente, essa área será destruída no futuro, mas eu não serei a causa disso. Ainda voando pelo céu, era uma sensação agradável, mas o que preciso fazer agora é encontrar um lugar para me esconder neste mundo, considerando que o sobrenatural praticamente existe neste mundo. Talvez a Floresta dos Sonhos Brancos seja uma boa base para eu usar e me esconder. Bem, hora de fazer minha base. Capítulo 83. Ponto de vista terceira pessoa. A Floresta dos Sonhos Brancos é uma floresta coberta de neblina o ano inteiro, o que torna muito difícil a travessia, já que as pessoas podem facilmente perder o senso de direção lá dentro. Até mesmo indivíduos habituados a viajar, como caçadores, evitam a floresta. Portanto, ela é um lugar ideal para se esconder dos cavaleiros sagrados. A floresta é muito grande, e é possível que não se encontre uma única criatura depois de caminhar por mais de 3 horas. Seus únicos habitantes conhecidos são os esconde-esconde, que são capazes de confundir as pessoas imitando-se e disfarçando-se de outras pessoas.
Esconde-esconde são pequenas criaturas parecidas com diabinhos com um nariz grande e saliente entre dois olhos nas laterais da cabeça, boca relativamente longa e grande, e dentes pontiagudos. Todos os diabinhos parecem usar sapatos e uma capa esfarrapada com capuz. O esconde-esconde da floresta de Avepine usa capuzes com formatos de orelhas de animais. Quando eles se passam por alguém, eles copiam completa e precisamente toda a aparência do indivíduo. Batendo na floresta dos sonhos brancos usando suas armaduras suprema, Jason vê tudo. Desde usar sua armadura até escanear tudo em sua vizinhança enquanto explora a área enquanto falava com Aiba na tela de seu capacete. Aiba, pela aparência deste lugar, parece liberar algum tipo de composto químico na névoa? Você consegue analisar o que é? Aiba sentiu dentro da tela do capacete enquanto começava a analisar os compostos químicos no ar da névoa. Enquanto Aiba fazia isso, Jason notou os arbustos se movendo enquanto ele respondia aos diabinhos na área. Ei, vocês são os famosos esconde-esconde que vivem nesta área? Vocês se importam se eu morar aqui como vizinho? Foi quando eles pararam de ouvir a notícia de que haviam sido descobertos, pois estavam escondidos, mas Jason, vendo que eles não saíram, apenas deu de ombros enquanto continuava adentrando a floresta. Enquanto andava por aí, ele começou a procurar um lugar para encontrar um lar, enquanto Aiba levou algum tempo para finalmente responder a ele. Senhor, descobri que parece haver uma substância química única no ar nesta parte da floresta. Parece se originar do pólen das plantas nesta área específica que pode fazer qualquer um perder os sentidos, mais especificamente o senso de direção. Ao ouvir essa informação, Jason ficou intrigado com o fato, pois parou e reuniu algumas plantas na área para examiná-las mais de perto usando os scanners do traje, enquanto Aiba decompunha os componentes da planta na fórmula molecular. Quando a varredura foi feita, Jason olhou para a planta com uma expressão curiosa enquanto falava consigo mesmo em um tom baixo. Então essas plantas são a razão pela qual esse lugar faz as pessoas perderem o senso de direção. É melhor fazer uma base aqui do que se isso fizer até mesmo demônios e anjos perderem a direção. Ao terminar de examinar as plantas e procurar pela área, ele encontrou uma área decente com uma cachoeira e plantas, além de alguns peixes para encontrar comida fresca, o que o fez sorrir. Aiba percebeu quando começou a tomar nota das coordenadas geográficas do lugar enquanto falava curiosamente com Jason. Vejo que você encontrou um bom lugar com um bom suprimento de água, bem como alguns peixes frescos para se sustentar. Acho que é hora de você começar a construir. Sem nem mesmo dizer nada em palavras, ele já havia entendido o que Aiba queria dizer quando começou a verificar a área aberta e começou a usar as peculiaridades, revisão e criação para recriar uma casa com tecnologia de repulsão embutida para fornecimento constante de energia, além de estar conectado à água doce, já que a casa é feita de aço. O processo de construção levou menos de 5 minutos para ser criado, pois ele reservou um tempo para organizar tudo na casa até finalmente terminar o local. A casa foi bem construída usando tudo que Jason sabe com seus talentos. Ao entrar, ele acionou o interruptor para ver se as luzes estavam funcionando e viu que tudo estava mobiliado da mesma forma que sua antiga casa, com alguns cômodos adicionais e uma grande sala de águas termais para ele. Sorrindo para toda a cena, Aiba aparece novamente em sua forma de holograma enquanto fala com Jason em um tom feliz. Eu dou nota 10 de 10 para este lugar, senhores. Isto certamente parece um lar, senhor, especialmente a sensação de espaço na área. E a proteção natural da floresta, não devemos ser encontrados por nenhum invasor em nenhum momento no futuro. Assim que Aiba mencionou suas palavras, Jason faz uma pausa e se pergunta em voz alta em um tom curioso. Talvez. Mas alguns drones de segurança certamente ajudariam junto com algumas barreiras para este lugar. Só para ficar no lado seguro, que tal adicionar fragmentos das peculiaridades, refletir e da absorção de energia nas barreiras? E por que não adicionar as propriedades da fonte da juventude enquanto estou lá? Aiba então colocou o dedo no queixo enquanto assentia com a cabeça enquanto falava com ele enquanto ele o lembrava de atualizar os outros também. Sim, esse é um bom ponto. Talvez você deva modificar todos os aparelhos eletrônicos, só por precaução. Não quero o mesmo erro do Serafim do fim. Concordando com isso, Jason começou a trabalhar na criação de algumas defesas para sua casa enquanto ele estava fora e adicionando alguns recursos à armadura suprema, no processo contra o sobrenatural que o mundo dos 7 pecados capitais tem a oferecer. Levou menos de 3 dias para adicionar as defesas necessárias ao redor de sua casa, já que ele aproveitou o tempo para protegê-la com Ucusters do primeiro tipo, juntamente com as peculiaridades no metal que ele usou, juntamente com da absorção de energia a refletir. Portal de distorção e compressão, para garantir que ela estivesse bem protegida. Jason também instalou um rastreador para encontrá-lo caso houvesse necessidade de resgate e os Ucusters estavam prontos para vir e saber onde ele estava localizado geograficamente. Naquela época, Jason também adicionou a peculiaridade, refletir, de seus tecidos ósseos usando overall, para adicionar a função de reflexão ao traje para torná-lo mais prejudicial ao inimigo quando eles atacam, pois eles pensariam 2 vezes automaticamente quando atacados. Jason também levou um tempo para adicionar o voo rapidamente para garantir que ele não sofreria muito dano e se protegeria melhor enquanto se fortalece. Se o traje falhasse em protegê-lo, então ele precisava adicionar melhores defesas a ele. Por mais barato que seja adicionar as funções peculiares refletir e voo, tudo se resumia à vida dele em jogo se o inimigo quisesse jogar limpo. Mas ele não seguirá essa regra de honra e, em vez disso, fará o máximo para criar a melhor defesa e contra-ataques que puder para sua proteção.
Os sons da armadura suprema, sendo mergulhada em uma piscina da fonte da juventude enquanto Jason usava a peculiaridade, revisão na armadura, absorvendo as propriedades da fonte da juventude, na esperança de dar a ela os mesmos benefícios que ele. Jason usou a habilidade da peculiaridade, tamanho para aumentar a quantidade que ele tinha do original que ele pegou do clã das fadas e guardou um pouco dentro de seu inventário, nem para barganhar na capital da magia ou algum outro uso para eles. O suor escorria por seu rosto enquanto a armadura era feita. Quando ele começou a ativá-la e retornou à sua forma de bracelete enquanto pegava uma garrafa de água da geladeira enquanto falava. Isso certamente exige muito de mim para adicionar personalização às armaduras suprema, mas eu preciso de uma vantagem em armas mágicas antigas. Considerando que a lança do Rei das Fadas conseguiu perfurá-la, eu digo que era necessário adicionar algumas defesas à armadura. Enquanto bebia água, ele saiu de casa e finalmente chegou ao lado de fora, sendo protegido com segurança pelos Ulcusters em seu modo furtivo. Enquanto ele entrava em sua própria armadura suprema, após ter sido atualizada, enquanto ele ativava seu modo furtivo, deixando a área para finalmente vasculhar a terra. Voando acima do céu, Aiba examinou a área enquanto Jason também estava vasculhando toda a terra usando as peculiaridades e pesquisar e digitalização, pois notou algumas raças ao redor do mundo. Enquanto voava acima do céu, ele estava olhando ao redor das aldeias próximas, quando encontrou uma floresta perto de uma delas e entrou na floresta, cancelando sua armadura e nem retornando ao seu estado normal. Mudando sua aparência para a de um plebeu, ele começou a andar em direção à vila para começar a reunir informações enquanto pensava consigo mesmo. Tudo bem, Jason. É hora de começar a reunir informações sobre este mundo no passado. Depois disso, encontre a localização de onde Belialuin está localizado. Assim que ele entrou na cidade com seu disfarce de plebeu, ele não hesitou em olhar ao redor para ver como os moradores reagiam ao lugar onde eles estavam vivendo suas vidas cotidianas. Enquanto Jason criava algumas moedas de ouro no estojo para a moeda deste mundo. Enquanto caminha, ele procura pelos vilarejos, mas ao mesmo tempo ouve as conversas dos outros com sua superaudição para ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Para sua decepção, no entanto, ele não obteve a informação do que queria, pois começou a ir à taverna para ter uma ideia melhor de onde aprender magia. Olhando ao redor, ele encontrou uma taverna enquanto entrava para obter o que precisava de informação. Ao entrar, ele vê pessoas saboreando a comida, mas chama a atenção delas com seu rosto enquanto sorri, agindo de forma ignorante, enquanto se aproxima do barman da taverna, que olha irritado para a pessoa na sua frente enquanto fala para assustar Jason. TCH. Garoto, você não acha que deveria estar com sua mamãe ou algo assim? Sem levar suas palavras na brincadeira, Jason revela uma pequena bolsa cheia de moedas de ouro, o que rapidamente mudou a atitude do barman como um interruptor. Desculpe, caro cliente, como posso ser útil para você hoje, meu nobre? O nobre parece fazer com que todos olhem para Jason com graus de olhares, um pouco de preocupação, desgosto, luxúria e ódio. Enquanto Jason pega a palavra e tem uma ideia de como os nobres agem, vejo que parece que os nobres são tratados de forma diferente de uma perspectiva humana, sendo os bandidos e não bondosos. É bom tomar nota disso, parece. Jason meramente atuou como um plebeu, pois ele agiu como usando os talentos de drama supremo, ao assumir seu papel. Desculpe, cara, mas eu não vou impor as regras, nobre. Estou me perguntando onde fica a localização de Belialuin. Estou mais do que disposto a pagar por essas informações, senhor. Você vê que estou planejando me tornar um mago com minha magia, entende? Mostrando que ele estava dizendo a verdade, ele usou a habilidade do Rei do Sal, não mostrando suas asas, mas gerando sal no ar enquanto ele se transformava em uma arma, surpreendendo as pessoas enquanto o barman agora parecia à vontade enquanto falava. Oh, ufa! Aqui eu pensei que com sua aparência e carisma eu pensei que você fosse um nobre. Desculpe, cara. Quanto ao lugar que você está procurando, levaria uma semana daqui, garoto do norte. Mas eu sugiro que você se apresse antes que... Um som de batida na porta da taverna se abriu e revelou um grupo de cavaleiros saindo, agindo de forma arrogante enquanto exigiam o que queriam. Olá de novo. Senhor dono da taverna, viemos pegar coisas de graça. Os civis se afastaram da cena enquanto os cavaleiros mágicos, pois eles conheciam a hierarquia, se afastaram enquanto Jason via a situação e pagava ao dono da taverna. Obrigado pela informação, senhor. Espero que as moedas de ouro na bolsa sejam suficientes para que você tenha um bom dia. O barman assentiu com a cabeça enquanto começava a pegar o ouro, enquanto olhava para os outros cavaleiros com um suspiro, enquanto respondia a eles com leve aborrecimento. Suspiro. Vamos lá, seus idiotas, o que vocês acham que são donos deste lugar ou algo assim? Vocês conhecem as regras, vocês pagam o que recebem. Jason olhou para a cena enquanto os cavaleiros riam muito do barman enquanto ele saía da área, sabendo que o que aconteceria a seguir não seria mais problema dele. Com isso, Jason começou sua jornada para aprender mais sobre magia enquanto ele avançava enquanto olhava para o sol enquanto sorria para a cena. Eu tenho que dizer que este mundo, apesar de seus problemas, parece muito bonito vendo o pôr do sol assim. Hora de eu ir. Uma rajada de vento então surgiu e saiu, deixando para trás 2 pegadas na terra. Capítulo 84. Ponto de vista terceira pessoa. Clã da Deusa. O Clã da Deusa é uma das 5 principais raças do mundo de 7 pecados capitais. O Clã da Deusa e seu reino foram criados pela divindade suprema, depois que ela foi criada pelo caos, juntamente com o rei demônio e a árvore sagrada. 3.000 anos atrás, o Clã da Deusa constantemente entrava em choque com o Clã dos Demônios. Semelhante aos 10 mandamentos deste último, este clã tem sua unidade de elite, os 4 arcanjos, dos quais até os 10 mandamentos devem ser cautelosos. De acordo com Monspeer, apesar de frequentemente lutarem, a maioria das deusas agia gentilmente com os humanos e considerava matar demônios como uma forma de salvá-los.
No entanto, os dois clãs lendários eram em grande parte pareados e, portanto, um equilíbrio provisório foi criado. Em algum momento eles quebraram um tratado com o clã demônio e até massacraram muitas mulheres e crianças que mantinham como prisioneiros de guerra. Entretanto, quando Meliodas traiu seu povo por sua aliança e relacionamento com a filha da divindade suprema, Elizabeth, e prejudicou severamente sua força ao matar 2 membros dos 10 mandamentos, o resto das deusas aproveitaram a oportunidade para finalmente derrotar o clã dos demônios e instigaram o clã dos gigantes, o clã das fadas e os humanos contra eles, dando início à Guerra Santa. Como resultado, o clã demônio foi finalmente derrotado pelo clã deusa e seus clãs aliados e selado no caixão da escuridão eterna por 3.000 anos. Percebendo que era a única maneira de vencer após perder seu lutador mais forte, Mael. Apesar da vitória, eles perderam muito de seu poder e a habilidade de manter suas formas físicas para selar o clã demônio por 3.000 anos. As almas do clã da deusa passaram a habitar dentro de objetos, sendo capazes de se manifestar apenas tomando o corpo de outro ser como um recipiente. De acordo com Gelamet, a maioria das deusas habita lugares chamados Palácios do Céu, onde ficam adormecidas, pois ela usou o portão no altar para trazer o restante do clã das deusas para invadir e controlar a Britânia. Uma deusa desconhecida tomou posse do chifre de Cernunnos para manipular os humanos e forçá-los a atacar Meliodas, mas o que aconteceu com ela após a destruição do chifre é desconhecido. Gena e Zaneri eram 2 soldados divinos que simplesmente escolheram desertar da milícia divina porque não concordavam mais com seus pares sobre os méritos da Guerra Santa e tomaram posse de 2 gêmeos humanos para se esconder de outras deusas. Ironicamente, eles aproveitaram a oportunidade para se tornarem os líderes dos primeiros druidas que adoram o clã da deusa. Nos dias atuais, com Hendrickson liberando os 10 mandamentos ao quebrar o selo de forma incompleta, os 4 arcanjos reviveram para se juntar à reencarnação de Elizabeth, os 7 pecados capitais e as outras raças contra o clã demônio, agora enfrentando uma nova Guerra Santa. Entretanto, 2 deles perderam seus corpos físicos novamente, enquanto foi revelado que o arcanjo Mael ainda está vivo e se transformou em um dos 10 mandamentos. Após o retorno de Mael, o líder dos arcanjos também perde sua forma física no final da nova Guerra Santa, tornando Mael possivelmente o último dos 4 arcanjos. Após a derrota de Catrpalug, Orlondy é visto saindo do bunker subterrâneo nas ruínas de Camelot e ajudando Nanashi a resgatar as pessoas de onde a maioria foi salva por Nanashi, pois é revelado que ele é uma deusa, mas por algum motivo, há 4 cicatrizes em suas costas onde suas asas costumavam estar e afirmam que é uma história antiga, pois ele agora não é nada mais do que um espadachim errante sem mestre. Meses após o fim da nova Guerra Santa, Mael retornou ao Reino Celestial, onde várias deusas aparecem tendo recuperado suas formas físicas e juram seguir Mael em sua nova missão de proteger o Reino Celestial. Os membros do clã das deusas parecem inteiramente humanos, exceto por um par, ou mais, de asas angelicais. Algumas deusas demonstraram ter características mais divergentes, como Tarmiel, que possui múltiplas cabeças ou é tão alta quanto um gigante. Deusas de classificação mais alta são geralmente distinguidas por seus múltiplos pares de asas. O número de asas e seu tamanho são geralmente indicadores do poder de uma deusa. Sempre que algumas deusas habitam um corpo físico ou sempre que usam seus poderes mágicos, seus olhos se tornam laranja e manifestam um símbolo de Trícele. O clã das deusas é uma raça extremamente poderosa, capaz de se igualar ao clã dos demônios, embora tenha sido necessária a cooperação das fadas, gigantes e humanos para selá-los após perder seu guerreiro mais forte. Apesar de seu poder, eles precisavam de formas físicas para afetar o mundo com suas ações. De acordo com Ludociel, eles não são deuses de verdade como o Rei Demônio e a Divindade Suprema ou a Árvore Sagrada, apesar de seu poder massivo. Os membros do clã das deusas compartilham várias habilidades comuns. Arc, uma técnica mágica arquetípica do clã das deusas que cria partículas de luz, geralmente envolvendo o alvo em uma esfera de luz deslumbrante que quebra seu corpo. Ela neutraliza principalmente a escuridão desintegrando-se, embora também possa causar dano físico. Purge, uma técnica que apaga almas abomináveis como vampiros e demônios. Essa técnica foi passada para os druidas. Ressurreição. Ban procurou as deusas para ressuscitar Elaine, acreditando que algo assim deveria ser fácil para elas. Uma delas disse que a ressurreição de uma única fada é uma tarefa fácil. Tensei Izanai, embora até mesmo Mael, uma das deusas mais poderosas, não possa ressuscitar os mortos. Ele pode usar uma técnica que permite que almas falecidas reencarnem em uma nova vida com suas memórias de suas vidas passadas intactas, em vez de ressuscitá-las. A veracidade da declaração ainda precisa ser provada. Cura. Esta é a habilidade natural que todas as deusas têm, permitindo-lhes curar qualquer criatura viva, até mesmo demônios se controlados o suficiente, curando quaisquer ferimentos e doenças. Revigorar. Ao canalizar seu poder de cura através da arca, as deusas podem neutralizar efeitos negativos, como ferimentos graves causados por danos físicos ou miasma, até mesmo ácido venenoso forte. Também pode recuperar saúde e resistência ou limpar uma mente cheia de emoções negativas intensas como ódio e loucura. Este poder tem o efeito oposto em demônios quando não controlado o suficiente, machucando-os e repelindo seu poder. Tranquilizar. Ao levantar os 2 braços, uma deusa pode criar uma névoa purificadora forte o suficiente para expelir séculos de miasma demoníaco do alvo.
Sopro de bênção, um feitiço que somente uma deusa de alto escalão poderia usar. O usuário reúne luz na palma da mão para criar algum tipo de símbolo e soprá-lo sobre o alvo desejado, com os afetados recebendo um aumento de poder mágico. O clã demoníaco se refere a essa técnica como trapaça a esperança e porque também é um feitiço de lavagem cerebral que transforma os alvos em fanáticos leais às deusas, sem se importar com seus ferimentos, e continua lutando até que estejam quebrados e mortos. Possessão, com o consentimento ou a formação de um pacto com outro ser, as deusas podem tomar seus corpos como recipientes e usá-los como se fossem seus, sendo capazes de usar todas as suas habilidades através de seu recipiente, apesar de não serem tão fortes quanto com seus corpos originais. No entanto, a embarcação, especialmente os humanos, pode ter dificuldade em hospedar deusas de alto escalão, levando seus corpos a se transformarem. A compatibilidade entre a embarcação e a deusa pode afetar sua força geral. Voo. Dada a natureza de suas asas, isso permite que as deusas voem. As mais fortes têm força suficiente para carregar um gigante. Feitiço de regressão temporal. Um feitiço que permite que alguém envie a alma de outro ser para o passado. Este feitiço pode ser ensinado a membros de outras raças, principalmente os druidas. Longevidade. É sugerido que as deusas tenham a maior expectativa de vida entre as 5 raças, já que cada um dos 4 arcanjos viveu por vários milhares de anos. Mesmo antes da perda de suas formas físicas, mais do que qualquer demônio, fada ou gigante pode viver. Ponto de vista de Jason. Eu estava correndo a toda velocidade ouvindo o barman da taverna que me dava informações dizendo que levaria cerca de uma semana para chegar ao local e que eu estava quebrando esse recorde em uma velocidade nova, deixando um rastro de poeira em meu caminho. Embora eu esteja aproveitando minha nova imortalidade da fonte da juventude por causa do grande fator regenerativo que ela se tornou para mim, o poder de imortalidade de Ban é o mesmo que eu tenho desde que bebi do mesmo, pois recebo os efeitos bônus de obtê-lo. O fator de cura é muito bom, pois me cura instantaneamente, bem como aumenta minhas outras peculiaridades baseadas em cura. Ainda assim, todas as estradas ao redor deste lugar certamente merecem atenção, pois eu estava indo em alta velocidade. Mas foi quando ouvi sons de luta, como os ouvi de longe, talvez eu devesse dar uma olhada para ver o que está acontecendo por aqui. Correndo rapidamente em direção ao som, fazendo um pequeno desvio, consegui ver uma luta entre um anjo e 3 demônios. Mais especificamente os gordos do Demônios Vermelhos contra o que? Morra, escória demoníaca. Vai, RK. A pessoa que está amaldiçoando os 2 demônios vermelhos é a versão Elizabeth, a deusa, pelo menos no que me deixaram honestamente, o que diabos eu sou. Estou vendo agora. Elizabeth parece idêntica a Elizabeth Lyonnaise, exceto por uma franja mais curta e com 2 pares de asas nas costas, o segundo par menor que o primeiro. Seus olhos são azuis, mas manifestam o símbolo de um triskel em ambos os olhos sempre que ela usa seus poderes. Elizabeth usa uma gravata marrom escura sobre um vestido branco sem mangas de gola que expõe suas costas, e sapatos de pano adornados com uma fita. Como fiquei um tanto surpreso com isso, sabendo que isso é drasticamente diferente do que eu lembrava. Aiba respondeu uma resposta para mim dentro da minha cabeça enquanto falava. Senhor, parece que estamos em um momento em que Elizabeth não conheceu seu futuro amante Meliodas. Ela até ganhou um título chamado Eli Manchada de Sangue, pois isso implica que Elizabeth já foi implacável com o clã demoníaco que ela matou por sua mão antes de conhecer Meliodas e se apaixonar por ele. Porra, isso era algo que eu ainda não estava exatamente pronto para conhecer, honestamente, ver a Elizabeth do mangá e anime ser como o resto até conhecer Meliodas. Eu não estava preparado para isso hoje. Balançando a cabeça, pelo menos sei que ela não conheceu o filho mais velho do Rei Demônio, mas eu poderia muito bem ajudá-la. Porque quem sabe isso pode sair pela culatra por não ajudar no futuro, mas eu não preciso ser visto. Usando minha armadura suprema, no modo furtivo e meu nem para esconder minha presença, rapidamente vou em frente para ajudá-la, pois ela estava ocupada lidando com um dos demônios vermelhos, vendo que um deles estava vindo atrás dela pela direita. Correndo, consegui pegar o demônio em flagrante e eu agarrei o braço enquanto o demônio começou a gritar, enquanto eu pegava os outros 2 desprevenidos enquanto eu rasgava o braço do demônio, enquanto ele sangrava. Mas então eu usei o poder, Rei do Sal, enquanto conjurava um tornado de sal, uma grande quantidade logo fez contato com os 2 enquanto Elizabeth se afastava do sal. ARGG. GRA. Bem, o que você sabe é que os demônios aqui também são afetados pelo uso do poder do Serafim neste mundo, pois vejo que o sal começou a transmutá-los em pilares literais de sal, à medida que os demônios logo se desintegravam como sal. Assim, o demônio se desfez quando Elizabeth começou a observar a área tentando me encontrar ou, mais especificamente, o cara responsável pelo ataque de sal. Olá, alguém aqui que causou isso. Prometo não atacar, pois quero agradecer por sua ajuda com aqueles demônios vis. Olá. Agora, como eu lidaria com Elizabeth aqui? Eu poderia ter a chance de obter as habilidades reais do clã das deusas ou posso ir embora agora mesmo e deixá-la sem noção e garantir que ela não consiga me encontrar. A vantagem da segunda é que é muito arriscado usar as habilidades dela a menos que eu a mate, e eu não quero lidar com uma deusa de verdade agora. Então é melhor desistir por aqui e retornar ao meu objetivo real. Mas há a chance de obter o conhecimento do clã da deusa sem que ela saiba e não parece haver ninguém por perto para me impedir. Além disso, aprender sobre sua magia de lavagem cerebral pode me ajudar a criar uma contramedida só por precaução, pois isso é bom demais para escapar das minhas mãos. Porra, essa é uma escolha difícil de fazer aqui?
Foda-se, mesmo que eu me esconda agora, ela ou alguém relacionado a ela pode vir atrás de mim. Só preciso ter certeza de que ela não conecte os pontos no futuro. Mas eu posso pelo menos deixá-la saber que era eu por enquanto, já que não quero ninguém bisbilhotando. Então, enquanto eu descia, tirei a armadura, pois o tornado de sal logo desapareceu, enquanto eu me revelava, enquanto ela me agradecia. Muito obrigado, humano, pela ajuda. Espero agradecer a pessoa que me ajudou. Muito obrigado. Com isso, ela voou para baixo bem perto do meu rosto enquanto eu estava agora de pé na frente de Elizabeth no passado enquanto ela me agradece com um tom gentil. Obrigada novamente por me ajudar, humana. Eu sou do clã das deusas Elizabeth, obrigada pela assistência, viajante. Bem, já que ela está tão perto, eu poderia muito bem obter os poderes do clã das deusas. Não terei uma chance melhor do que essa. Até os outros seriam mais cautelosos com minhas habilidades, mas também não posso ser muito exigente aqui. Essa pode ser uma chance única na vida que surgiu antes de mim para obtê-la. Ou eu consigo a habilidade agora ou nunca. Pensando nisso, já tentei verificar minha área usando a peculiaridade pesquisar. Aqui não parece haver mais ninguém por perto também. Já que ninguém está aqui para me impedir, é hora de jogar. Capítulo 85. Ponto de vista de Jason. Me arrumando e me levantando, comecei a falar com Elizabeth de forma amigável, pois não queria estragar tudo. Então com isso comecei a falar. Desculpe por não me apresentar antes, senhorita. O nome é Yufol. O prazer é meu em conhecer um membro do clã das deusas desde que deixei minha vila. Elizabeth então assentiu com a cabeça em aprovação. Ainda bem que não tenho nenhuma razão real para contar a ela meu nome verdadeiro. Sem ofensa a ela, mas eu não confio exatamente nela por causa de seu eu canônico no futuro, mas não vou confiar em ninguém até saber que posso. Mesmo que sejam santos, duvide sempre deles até ter certeza de que estão seguros. Com isso ela então começou a falar comigo em um tom curioso enquanto limpava os corpos dos demônios com sua magia, Arque, em um tom calmo. Não, o prazer é meu em conhecê-lo. Embora esse nome pareça um pouco estranho, ainda deve ser um bom nome para seus pais. Não, foi roubado do cara com o poder do Rei do Sal, mas não há necessidade de ela saber. Embora eu esteja um pouco triste que ela esteja limpando os corpos, pois eu esperava coletar amostras de DNA deles para quebrar seus códigos genéticos e como eles funcionam. Que desperdício de espécimes valiosos como eles, especialmente porque eles podem transformar outros em demônios. Agora que penso nisso, foi o druida que pesquisou como o sangue do demônio pode dar habilidades às outras raças. Então acho que no passado as pessoas aqui não sabiam exatamente como elas funcionavam. E então há a chance remota de que quando eles mantêm sua humanidade, eles obtenham poderes adicionais ao consumir uma habilidade mágica, embora pareça ser aleatório ou apenas o benefício de um impulso físico. Acho que isso requer mais pesquisa científica para mais respostas, mas isso é com alguém de classe baixa. Então o que acontece se o sangue demoníaco for de classe alta como Meliodas? Possivelmente um aumento maior de poder ou ganhar as características dos de classe alta. Arg. Gostaria de ter tempo para encontrar um para pesquisar e os principais mortos de classe baixa já foram limpos por Elizabeth para que eu possa reunir qualquer informação sobre eles. Pois uma única gota de sangue pode dizer muito mais do que eles podem fazer. Suspirar, deixando de lado o discurso de pesquisa, concentrei-me em falar com Elizabeth falando em um tom confuso agindo como eu falava com ela. Sim. Esta é a primeira vez que você vê Elizabeth fora da minha aldeia. Meu mestre me disse para me ajudar a pesquisar quais são meus tipos de poder mágico. Até meu mestre parece estar confuso. Por acaso você saberia mais sobre isso? Perguntando a ela em uma mentira clara, Elizabeth olhou para mim com um sorriso enquanto ela ingenuamente me olhava. Talvez eu possa ser útil com seu poder mágico, Senhor Yu, já que você me ajudou contra os demônios vermelhos. Qual é exatamente o seu tipo de poder mágico? Cabe a mim ajudar a discerni-lo. Concordando com isso, mostrei a ela o poder do sal é rei do sal, enquanto gerava sal do próprio ar enquanto Elizabeth olhava para mim com um olhar confuso enquanto falava. Esse sal que você cria parece ser muito sagrado por natureza. E você pode usar esse poder corretamente? Você é talvez um druida? Druida? Os druidas são, em sua maioria, pessoas que vivem nas florestas e adoram o clã das deusas enquanto desprezam o clã dos demônios. Embora Meliodas pareça ser a exceção por ser um aliado, alguns deles agem como padres em celebrações de casamento. Eles são insulares por viverem longe da maioria das outras pessoas, mas são chamados de filósofos e feiticeiros da floresta. Quando uma pessoa morre, é costume que ela guarde os cadáveres enterrados para evitar qualquer possessão de espíritos malignos. Os druidas são um clã de humanos que têm poderes relacionados à luz e geralmente vivem nas profundezas das florestas. Até onde eu sei, eu não era um druida. Foi quando ouvi Aiba responder dentro da minha cabeça com um tom curioso. Sério, senhor? Você vive em uma floresta neste mundo. Acho que Elizabeth tem razão. Ignorando a correção de Aiba enquanto ouvia um grito na minha cabeça. Ei, você sabe que estou certo, Jason, senhor. Limpando minha garganta enquanto falava com Elizabeth, comecei minha habilidade nem no game no life, enquanto a enganava com minha moeda de ouro adulterada com coroas em ambos os lados enquanto falava. Não, desde que me lembro não vivo em uma floresta. Mas eu tenho outra, mas tenho certas condições. Deixe-me mostrar se você concorda primeiro. Espero que não se importe? Expressando um olhar suplicante enquanto Elizabeth olhava para mim com pena enquanto ela ingenuamente concordava com meu pedido para minha alegria, enquanto ela falava preocupada comigo. Claro, eu não me importo nem um pouco se for para ajudar a entender a habilidade do seu e o senhor. Quando ela concordou em ajudar, eu estava prestes a perguntar a Aiba antes que ela me respondesse em uma voz rápida enquanto eu via a pulseira ativar. Não se preocupe, senhor. Eu já ativei o dispositivo para anular suas peculiaridades.
Pelo menos você tira o máximo proveito disso por acaso. Mesmo que sua sorte no Danganronpa seja manipulada pra caramba. Rindo dentro da minha cabeça, comecei a responder a Aiba enquanto falava com ela. Entendi. Obrigado, Aiba, por cuidar. E eu também odeio minha sorte às vezes. Conhecer Elizabeth e suas habilidades só significa mais problemas para nós, certo? Aiba suspira dentro da minha cabeça enquanto ela então fala comigo antes de me deixar para falar com Elizabeth novamente em um tom de conhecimento. Sim, boa sorte nisso. Senhor, você vai precisar. Sorrindo para isso, verdadeiramente agradecido por diferentes razões do que Elizabeth pensa, respondi mostrando um lado da moeda enquanto falava com ela. Obrigado pela sua ajuda. Ok, aqui vai assim. O jogo será jogar uma moeda e quem adivinhar corretamente ganha. O vencedor ganhará algo um do outro. Isso é simples o suficiente para fazer? Elizabeth mais uma vez concorda em ajudar e então fala comigo enquanto eu estava internamente feliz com a mudança de situação. É claro que a única coisa que eu gostaria de ver desse vencedor é que eu estivesse ajudando você. Eu apenas mostrei a língua enquanto sorria concordando. Então logo o mundo ao nosso redor começou a mudar quando a habilidade Ninja no Game no Life foi ativada. Surpreendendo Elizabeth enquanto ela olhava ao redor completamente espantada enquanto eu já jogava a moeda fraudada enquanto ela estava distraída. Pode chamar isso de barato ou sujo, mas eu serei o único a vencer, não importa o que aconteça. Tenho que agradecer ao clã das deusas por reagir diferentemente aos humanos como peões ou nem mesmo uma ameaça, pois eles têm sua magia de lavagem cerebral para isso. Eles nunca sequer consideraram a possibilidade de temer a raça humana como um todo. Então, novamente, isso aconteceu antes que eles pensassem em nós, humanos, como criaturas inferiores, pois eles o subestimavam tanto que uma criança humana literal, uma das mais baixas desaprovadas, conseguiu enganar o Lorde Demônio e a deusa literal por sua ganância. Eles subestimam quanto ódio os humanos realmente têm e até onde eles estão dispostos a ir por sua ganância, como Merlin fez ou por outros, pelo exemplo. Eles tendem a ser preconceituosos com as outras raças principais, com os demônios os vendo como inúteis e às vezes como comida, os gigantes os desprezando por sua fragilidade e fraqueza, as fadas os vendo como gananciosos e uma raça sem esperança e as deusas frequentemente os usando para adoração e até mesmo como peões descartáveis contra os demônios. Para ser honesto, se alguém do meu mundo percebesse que os humanos nem sempre são uma ameaça, eles poderiam facilmente se reunir ou pegar o que quisessem das outras raças, já que não veem os humanos como uma ameaça. Como eu tomei a fonte da juventude como exemplo ou como eles podem desenvolver sua magia muito rápido como Killua de Hunter vs Hunter ou treinar magia sob gravidade, como Vegeta de Dragon Ball Z. As pessoas aqui são burras demais para ver as vantagens que podem obter usando poderes mágicos livremente, como em Fairy Tail ou, para ser mais moderno, como em um certo índice mágico. Suspirar, infelizmente, embora as pessoas aqui não sejam tão progressistas quanto as outras em que nasci, elas tentam não acreditar cegamente nos outros facilmente, sendo enganadas para serem marionetes de alguém ou mesmo sendo racistas neste mundo, o que elas têm muito em relação às outras raças aqui. Os humanos são geralmente considerados a mais fraca de todas as raças, sendo de longe a mais efêmera e frágil. Essa fragilidade, no entanto, pode ser contornada pelo treinamento e alguns humanos podem despertar seus poderes mágicos inatos. Esses humanos podem ser capazes de ficar em pé de igualdade com aqueles de outras raças, embora essas pessoas sejam exceções à regra. Certos humanos também podem treinar fisicamente até níveis sobre-humanos que são suficientes para igualar ou até mesmo superar, embora raramente, o poder de vários membros de outras raças, como é o caso de Hou. O primeiro, assim como todos os humanos em sua companhia imediata, é capaz de matar muitos guerreiros fadas, gigantes e deusas. E os mais fortes cavaleiros sagrados da era moderna também são capazes de matar demônios menores, embora não tenham chance contra os 10 mandamentos ou os Indura e suas crias. Lá vou eu novamente reclamando sobre algo quando deveria estar me concentrando no problema atual à minha frente. Enquanto ouço Elizabeth olhando ao redor da área das peças do tabuleiro de xadrez, literalmente na área, graças ao meu espaço nem da habilidade no Game no Life, parece que ela não está tão preocupada com o jogo, pois olha ao redor da minha habilidade com um tom genuinamente feliz. Uau, eu não sabia que seu poder mágico era algo desse tamanho. Eu não consigo nem sentir esse poder, ele é chamado de magia a essa altura? Agora, essa é uma nota-chave interessante para abordar aqui. Acho que ela não consegue sentir a energia que nem usou para criar a habilidade de conjuração usada aqui. Isso significa que meu Nen ainda pode ser invisível para eles, já que eles precisam ser um usuário de Nen, embora eu tenha que testar nos outros, pois posso riscar as fadas, pois elas podem me encontrar apenas com meu batimento cardíaco. Foi quando tudo ao nosso redor parou, pois o tempo congelou, já sabia o que isso significava, pois Elizabeth agora percebeu o que aconteceu. Mas ao contrário da maioria, no entanto, eles são ignorantes da habilidade do meu Nen. Vencedor. Você ganhou o jogo contra Elizabeth. Como tal, você obtém o que quer do perdedor. Elizabeth. Habilidades. Biologia do clã das deusas, arca, poderes empáticos, história, memórias, poder mágico. Elizabeth pareceu confusa sobre a situação enquanto eu ordenava o que eu queria dela, já que ela estava muito ocupada olhando tudo mudando. O que eu quero de Elizabeth é ter a biologia exata do clã da deusa, tudo sobre ela e meu corpo, assim como o conhecimento da magia, arque e ponto. Quando Elizabeth ouviu que ela parecia lívida, não pensei que ela conseguiria fazer aquela expressão, mas eu senti o mesmo, já que ela não fez nada a respeito. Pois então ela ativou sua arca, como eu a vi mirando em mim. Sorrindo com isso, fiz uma mensagem de corpo aberto para deixá-la atacar, pois queria ver o quão eficaz é minha imortalidade, enquanto zombava do anjo. O anjinho está bravo porque acabou de perceber o que perdeu? Vá, Elizabeth, atire em mim e veja o que acontece. Vem até mim, mano.
Tossindo com a boca cheia de sangue, vejo que Elizabeth não é tão legal quanto parece, pois ela percebeu o que aconteceu e como minhas peculiaridades foram desligadas. Posso ver um buraco real no meu peito. Mas eu ainda sorri como maníaco para mostrar a Elizabeth enquanto ela via o choque e o medo no ferimento no meu peito, e o sangue logo voltou, reformando-os. Pois eu estava normal novamente, sem nenhum buraco no peito, embora o dano ainda estivesse claro nas minhas roupas. Tenho que admitir que é isso que Ban sente zombando de seu inimigo com sua imortalidade, como a euforia satisfatória de ver o estado em que o inimigo não pode mais me machucar. Tenho que dizer que é muito viciante. Posso ver porque Ban luta tão imprudentemente quanto ele fez no show. Elizabeth parecia em choque quando percebeu que meus poderes de Rei do Sal eram ativados enquanto o espaço nem agia contra ela enquanto ela falava. Você é um membro do clã das deusas, mas... Foi quando meu Nen a atacou viscosamente invadindo seu próprio corpo. Como posso ver como obter a cópia exata de sua biologia do clã da deusa parecia agora que eu fiz isso? Foi violento ou é porque estava examinando o conteúdo das recompensas do vencedor enquanto continuava? Apesar disso, parece que a habilidade funcionou, pois a aura do Nen logo saiu de Elizabeth e então veio para o meu corpo, enquanto eu deixava isso acontecer. Sentindo algo novo, assim como o conhecimento completo da magia da arca, veio à minha mente e como usá-la. Verdadeiramente a magia da arca, do clã das deusas pode ser considerada divina, assim como sua simples manipulação da luz com a cura dos venenos dolorosos dos outros e dos demônios. Sorrindo para a caída Elizabeth, vi o reflexo dos meus olhos mostrar o símbolo do clã das deusas, mas agora, em vez de laranja, era uma cor dourada que combinava com meu poder do Rei do Sal não. Em vez disso, senti que agora eu realmente me tornei mais completo com o poder do Rei do Sal e um anjo bíblico literal do Apocalipse, combinado com o poder de um anjo mágico do clã das deusas, o que de alguma forma me fez sentir completo, se é que isso faz algum sentido. Mas vendo que o mundo está acabando, usei a individualidade, criação, e assim que Aiba terminou minhas restrições, pois consegui obter uma amostra pura do sangue Elizabeth, pois a armazenei em uma seringa enquanto a colocava em meu inventário, nem aproveitando também para mudar suas memórias com a luz de flashback. Não preciso que ela se lembre do que aconteceu aqui, mas agora finalmente consegui meu truque, pois o clã das deusas conseguiu derrotar os demônios e agora que tenho mesmo, me sinto mais confiante em minhas ações. Com isso, esperarei Elizabeth acordar e agir de acordo com a memória falsa que implantei nela e entrarei no jogo. Capítulo 86. Ponto de vista de Jason. Enquanto esperava Elizabeth acordar, comecei a me lembrar de tudo sobre a magia específica do clã das deusas de Gark, pois ela foi usada muitas vezes na série e era muito poderosa para muitos de seus propósitos. Yark é um poder mágico exclusivo dos membros do clã das deusas e seus descendentes do clã celestial, pois eles possuem uma profunda conexão com a luz. Yark é um poder mágico que usa partículas de luz que é utilizado pelo clã das deusas. Pode ser usado de diferentes maneiras: raios de energia, explosões, lâminas de energia sólida, barreiras, miríades de projéteis, golem, etc. Deusas de classificação mais alta, como os 4 arcanjos, podem usar Yark em grande escala. O alvo geralmente é envolvido por uma esfera de luz ofuscante que o suspende entre a vida e a morte e drena toda a sua energia mágica antes de destruir seu corpo. É mais usado para neutralizar a escuridão desintegrando-a, embora também possa causar dano físico. É altamente eficaz contra o clã demônio e os vampiros devido aos seus poderes de escuridão, mais neutro, mais forte para as outras raças, enquanto é menos eficaz em outras deusas. Como descendentes do clã das deusas, os celestiais também podem usar a arca, mas em um nível muito menos poderoso. Ainda assim, essa magia da arca também é bem fracassada, já que Elizabeth, de ambas as mídias, pode curar outras pessoas instantaneamente, o que supostamente ultrapassa a imortalidade de cura de Ban na fonte da juventude. Eu posso ver como Ark tornou o clã da deusa bem perigoso que pode se igualar ao clã dos demônios, embora seja uma pena que eles estejam seguindo as ações infantis de seu governante. Até eu posso ver que o que eles estão fazendo é infantil, pois eu sei com certeza que eles não têm empatia alguma, mesmo querendo continuar a Guerra Santa. Mas eu certamente fiquei surpreso, pois senti que o poder do Rei do Sal aumentou quando ganhei a biologia do clã da deusa, assim como ganhei um impulso para o Serafim. Pode ser possível porque eles são os mesmos, exceto que o Serafim, por falta de termos melhores, não tem a magia necessária. Os Serafins precisavam de hospedeiros para poderem afetar o mundo, mas desde que a vontade desapareceu e se tornou minha, eu estava tentando ver qual era a extensão de seus poderes, mas adicioná-la à biologia do clã das deusas mudou. Talvez seja correto dizer que os dois se fundiram, tornando-se um ser mais sagrado, não é? É. Balançando a cabeça, vejo que Elizabeth está começando a acordar novamente, pois agi para ver Elizabeth com uma atitude amigável e preocupada enquanto falava completamente agindo. Elizabeth, estou feliz que você esteja bem. Houve outro demônio que te pegou desprevenida, pois você foi atingida enquanto eu te vingava por me proteger. Essas foram as memórias que implantei nela usando a luz flashback, pois ela parecia confusa ao ver que algumas de suas roupas tinham marcas de corte, e eu me certifiquei de criar evidências falsas disso enquanto ela verificava a cabeça. Mas então ela se recupera completamente enquanto usa sua Ark para se curar completamente, embora não esteja completamente convencida, mas retorna ao normal. Acho que foi isso que aconteceu? Essas marcas de corte nas minhas roupas parecem claras para mim. Mais uma vez, agradeço a você e o Fall por sua ajuda. Ufa, essa foi por pouco. Parece que implantar falsas memórias funciona no clã das deusas, já que ninguém nunca mexeu com a cabeça deles antes. Mas não é como se eles pudessem esperar isso de um humano.
Com isso, ela me deu uma curta reverência enquanto voava para o céu, enquanto me dizia em um tom feliz enquanto eu via abaixo enquanto ela falava: espero que você tenha uma viagem segura, viajante, e obrigada por cuidar de mim. Mas eu tenho que retornar para meus irmãos e irmãs humanos. Desejo a vocês boa sorte em suas viagens. Ok, eu sei que deveria haver um limite para isso, mas o que eu vi era a norma deste mundo. Quando ela saiu, fiquei realmente confuso e fiz uma pergunta séria, mas confusa. Aiba, por favor, me diga que eu não estava exatamente sonhando com o que vi sob o vestido dela. Aiba então responde para mim dentro da minha cabeça, pois ela também está tão confusa quanto eu, enquanto ela fala comigo igualmente confusa. Sim, senhor, eu vi também. Você não é cego. Todos os mundos medievais são assim, pois não fornecem roupas íntimas aqui ou é apenas para o sobrenatural? Limpando meus olhos enquanto os esfrego, comecei a falar comigo mesmo, pois acho que isso é normal neste mundo, enquanto eu falava. Ok, então acho que o sobrenatural não tem algo chamado roupa íntima neles. Isso era algo que eu não esperava? Aiba então respondeu na minha cabeça com um aceno de cabeça enquanto concordava com o que eu disse enquanto eu balançava a cabeça para me recompor enquanto falava. Estranheza da preferência de roupa de anjo. Além de não usar roupa íntima, deveríamos começar a ir para o nosso lugar original. Acho que vou demorar um pouco lá e andar, já que não vou me preocupar com comida de novo. Saindo do local, me afastei da vista e decidi testar a extensão das minhas novas habilidades, já que sabia que estava completamente sozinho, por questões de segurança. Embora eu saiba da minha sorte e de como isso foi bom, em algum lugar algo ruim está acontecendo, e eu sei que a culpa é minha e está fora do meu controle. Suspirar? Só espero não encontrar ameaças reais no futuro. Ah, quem diabos estou enganando aqui? É a coisa do All for One de novo se um dos grandes vilões estiver atrás de mim. Essa parece ser uma tendência que está acontecendo comigo com My Hero Academia Nines, Hunter vs Hunter Jed. Embora as armas nucleares tenham ajudado muito mais do que o esperado, Serafim do Fim Saito Doji Anjos e Vampiros. Mas o que esse mundo pode me lançar que seja considerado uma ameaça? Enquanto eu fazia essa pergunta, Aiba apareceu em sua forma de holograma e olhou para mim com uma expressão impassível enquanto falava. Sério, senhor? Você sabe que está pedindo que Marfiló venha atrás de você com sua sorte, certo? Concordando com isso, comecei a responder a Aiba com um tom compreensivo enquanto respondia a ela, sabendo dos perigos de Marf. Sim. Não precisa explicar, afinal, é uma tendência neste momento. Além disso, sem dúvida nos levará a um alvo em potencial, então não adianta se preocupar com isso, o problema é quem está vindo. Aiba sentiu com um encolher de ombros enquanto eu continuava caminhando em direção à capital da magia, já que tinha tempo para me preparar. Ponto de vista terceira pessoa. Em uma vila em algum lugar no meio da noite, outro conjunto de eventos estava acontecendo em uma tragédia. A vila de um assentamento humano foi destruída, com prédios destruídos e alguns pedaços de partes humanas espalhados pelo local. Até mesmo alguns ossos saindo de partes quebradas do corpo, com sangue espalhado pela vila. Dentro de uma vila que estava cheia de cadáveres de pessoas de vilas comuns e normais. Pois todas as pessoas tinham uma expressão pálida como se algo tivesse sugado a vida delas. Todos os moradores tinham uma expressão de horror, pois alguns dos corpos estavam mutilados com sangue por todo lugar em alguns lugares. Junto com a pilha de cadáveres humanos, todos tinham um padrão único, pois todos os seus olhos pareciam ter sido queimados, e outros pareciam ter tentado falar, mas não conseguiam por uma razão desconhecida. Mas no local de grandes pilhas de corpos humanos, havia 3 pessoas de pé acima deles devorando almas de cor azul clara. Uma mulher tonificada com longos cabelos laranja espetados. Ela não usa roupas, em vez de cobrir os seios, o braço esquerdo e a perna direita em sua escuridão. Ela tem marcas de demônio em sua bochecha esquerda que lembram a boca aberta de uma fera com um círculo no centro. Um homem com cabelo roxo escuro e um pequeno bigode. O homem tem marcas demoníacas no lado direito do rosto, consistindo em 3 linhas, as 2 externas curvando-se para fora, formando o formato do símbolo de seu mandamento. Ele usa uma capa que cobre a maior parte do corpo e por baixo está sem camisa, com seu torso musculoso e braços cobertos com matéria escura. A última é uma jovem mulher com cabelo longo e rosa. Ela usa um colã branco sem mangas com linhas horizontais e verticais no meio e em cima do peito. Ela também usa um laço rosa na gargantilha. Ela usa meias longas e rosas com enfeites brancos ao redor de cada meia na coxa. Ela está constantemente envolta em uma mortalha de sua escuridão. Essas 3 pessoas são membros da força de combate mais forte do clã demoníaco e têm a oferecer os 10 mandamentos. Melascula então começou a falar com os outros 10 mandamentos em seu tom calmo, enquanto devorava uma alma humana usando sua longa língua, Monspeé. Deriari. Cumprimos nossa missão, completando o objetivo de exterminar os cavaleiros sagrados nesta parte da terra. Monspeé também devorou a alma de forma cavalheiresca enquanto falava com Melascula. Sim, o rei demônio nos enviou nosso objetivo de coletar almas humanas para ficarmos mais fortes. Mas essas criaturas mal educadas são certamente rudes. Deriari já comeu a alma enquanto falava, já entediada com seu objetivo, enquanto começava a voar usando suas asas de escuridão. Bom, se terminarmos aqui, então eu quero ir tomar no cu e dormir logo. Melascula riu da linguagem de Deriari enquanto Monspeé suspirava, mas continuou com Deriari, pois ela agora estava sozinha na área, lambendo os lábios de prazer enquanto sua fome ainda é aparente enquanto ela fala consigo mesma enquanto falava consigo mesma em um tom abençoado. Acho que o lote humano de almas não foi o suficiente para devorar para mim. Tenho que agradecer ao rei por me deixar ter a chance de fazer seu trabalho. Devo fazer seu trabalho corretamente, sorver.
Com isso, ela pegou um pedaço do braço humano enquanto sua forma mudava para sua verdadeira aparência do reino demoníaco. Sua forma original é uma cobra branca, curta e fina, com olhos vermelhos e uma linha de pontos roxos ao longo do corpo. Depois de se banhar em miasma do reino demoníaco por 300 anos, ela se transformou em uma cobra gigante branca com capuz, listras roxas e olhos vermelhos, na qual ela pode se transformar à vontade. Ela então começou a devorar todos os cadáveres, pois estava com fome demais para encher seu estômago. Na mesma noite, Jason estava andando por aí e aproveitou a chance para relaxar em uma árvore próxima enquanto observava o céu noturno, enquanto falava consigo mesmo com um sorriso. Droga, esta lua é linda nesta parte do mundo. Especialmente os cenários da lua cheia são admiravelmente lindos. Enquanto olha para o céu noturno com uma clareira no céu noturno, ele usa seu inventário nem para abrir um cobertor enquanto se encolhe enquanto admira a vista. Este mundo certamente mostra sua beleza e sua promessa de algo mais. Pena que com toda a violência eles poderiam ser algo, mas isso não é problema meu para eu resolver. Aiba então apareceu em sua forma de holograma enquanto ela tomava as poses de tirar fotos enquanto falava com Jason. Senhor, eu tirei algumas fotos desta lua para lembrar mais tarde. Eu quero coletar algumas coisas como esta em sua memória, senhor. Jason sorri enquanto aproveita o tempo para relaxar e olhar para o céu noturno, enquanto tenta dormir novamente, enquanto Aiba e Azura ficam de guarda para notificá-lo de qualquer perigo. No momento em que ele tentou dormir, ele conseguiu escapar de 2 demônios lutadores de elite voando pela lua enquanto se escondia sob uma árvore, longe da vista dos demônios, enquanto Jason perdia a chance de obter o sangue dos demônios de elite, pois queria dormir para descansar sua mente. Capítulo 87. Ponto de vista terceira pessoa. Humanos. Os humanos são uma das 5 principais raças no mundo de 7 pecados capitais. Os humanos foram criados pelo caos após darem à luz às outras 4 raças. Abrigando sentimentos e emoções contraditórias, embora incompletas, os humanos eram a raça perfeita que mais se aproximava do caos. Os humanos são a raça mais populosa com muitos reinos e outros assentamentos estabelecidos, mas também são a mais fraca e a de vida mais curta das 5 raças. Eles tendem a ser preconceituosos com as outras raças principais, com os demônios os vendo como inúteis e às vezes como comida, os gigantes os desprezando por sua fragilidade e fraqueza, as fadas os vendo como gananciosos e uma raça sem esperança e as deusas frequentemente os usando para adoração e até mesmo como peões descartáveis contra os demônios. O clã das fadas e o clã dos gigantes estão ambos isolados em suas terras natais e fazem pouco contato com os outros. O clã dos demônios foi selado há 3.000 anos na Guerra Santa, enquanto o clã das deusas perdeu suas formas físicas para selar os demônios. Outras raças menos proeminentes, como os homens-besta, estão espalhadas pela terra, mas não são particularmente proeminentes em nenhum lugar devido à perseguição humana. O vazio deixado pelo declínio das outras raças principais deixou muito espaço para os humanos se espalharem e se propagarem, eventualmente vindo a governar a maior parte do território da Britânia no futuro. A humanidade é protegida pelos cavaleiros sagrados, os guardiões proclamados da Britânia, treinados para usar a magia para proteger o povo e defender seus reinos contra ameaças. Os humanos são geralmente considerados a mais fraca de todas as raças, sendo de longe a mais efêmera e frágil. Essa fragilidade, no entanto, pode ser contornada pelo treinamento e alguns humanos podem despertar seus poderes mágicos inatos. Esses humanos podem ser capazes de se igualar aos de outras raças, embora essas pessoas sejam exceções à regra. Certos humanos também podem treinar-se fisicamente a níveis sobre-humanos que são suficientes para igualar ou até mesmo superar, embora raramente, o poder de vários membros de outras raças. Eles também são capazes de matar demônios menores, embora não tenham chance contra os 10 mandamentos ou Zindura e suas crias. Ponto de vista de Jason. Levantando-me novamente enquanto estico meu corpo ou descanso meu corpo sob a árvore para a noite, comecei a olhar ao redor, pois vi que era manhã e estava frio enquanto falava comigo mesmo. Bom dia, Aiba e Azura bocejam. Homem dormindo sob uma árvore como aquela na noite fria certamente estava com frio. Isso era de se esperar. Enquanto eu estava me esticando, Aiba reapareceu junto com Azura, que estava bocejando como se tivesse acabado de acordar, quando ela começou a falar, bom dia, senhor. É um prazer vê-lo acordado novamente, senhor. Azura então estica o pescoço enquanto passa para o resto do corpo, enquanto me responde com um tom cansado, e aí, chefe? E também, bom dia hoje. Terminadas as apresentações, ambos desapareceram enquanto eu olhava para a distância da estrada à minha frente, enquanto prosseguia em direção ao nosso objetivo. Enquanto eu caminhava em direção ao meu destino, senti algo fedorento com meu cheiro a quilômetros de distância enquanto franzi o rosto. Ugh, que diabos cheira? Algo acabou de morrer. Oh, pelo amor de Deus. Porra! Sentindo rapidamente o cheiro familiar de morte e cadáver no ar a quilômetros de distância, acelerei na minha velocidade máxima, pois percebi que algo deu errado quando usei meu NEM para esconder minha presença enquanto atingia velocidades Mach. Levei o que pareceu segundos até chegar onde o cheiro estava, pois quanto mais me aproximava do local, mais forte o cheiro ficava, até que finalmente cheguei à origem do cheiro. Ao olhar para o local, certamente senti um arrepio percorrer minha espinha, pois testemunhei um massacre neste lugar, se é que esse é o termo correto a ser usado aqui. O que aconteceu com esta vila enquanto eu caminho em direção à área, pois ela foi completamente destruída, mas não destruída, e os corpos aqui têm relatos únicos do que aconteceu. Preciso de mais informações para ter certeza do que aconteceu com isso. Falei com Aiba para ajudar. Aiba conduz um relatório de varredura completo da vila.
Dê-me tudo que é único e estranho sobre os corpos, bem como qualquer coisa estranha com eles antes da morte. Até mesmo alguns detalhes específicos seriam ideais aqui. Um som saiu da minha pulseira enquanto Aiba confirmava minha resposta enquanto a ouvia falar comigo em um tom sério. Afirmativo, senhor. Ativando protocolos de escaneamento e analisando todos os componentes, bem como cenários planejados na sequência de eventos que aconteceram antes do ataque. Vai. E assim uma ampla tela azul foi conduzida por Aiba através da minha pulseira enquanto eu começava a procurar por pistas sobre o que aconteceu usando o talento de Detetive Supremo, enquanto eu começava a inspecionar o corpo enquanto Aiba me dava as informações. Examinando um cadáver próximo, parece que alguma parte deles está faltando as grandes marcas de mordida que indicariam isso. Mas o lugar parece muito aleatório para ser um ataque de fera selvagem com as marcas de mordida. As marcas em si são estranhas, quase serpenteantes na natureza dessas mordidas. O corpo do cadáver mostra sinais de algum tipo de acidez que foi usada uma vez mordido. Possivelmente um pH de alta concentração de ácido ou veneno, talvez. Em seguida, verifiquei a forma como algumas das vítimas estão ou, mais especificamente, os próprios olhos, pois posso ver que este está todo queimado, como se algo tivesse se incendiado dentro para queimar. Isso é bem estranho considerando que o olho em si deveria ter fluidos parando ou pelo menos estava enrugado, mas me parece que ele se inflamou como gás introduzido no fogo ou como fogos de artifício estourando no olho e desapareceu logo depois. Interessante, algo assim não deveria ser normal, mas se magia for usada, então preciso abrir minha mente para o quão abstrata é a causa da morte? Então ouvi um sinal sonoro de Aiba enquanto ouvia alguns dos relatórios enquanto examinava o corpo do cadáver enquanto ela me dava os detalhes do que aconteceu ou algo para seguir. Senhor, pelos dados da varredura, parece que a causa da morte de alguns parece se originar de frio repentino originado da boca quando o menor calor veio. Os outros parecem ter sido esmagados por uma grande quantidade de força, dizendo que uma luta que ocorreu em algumas partes da aldeia forneceria algum tipo de sinal de que os invasores venceram e mataram o resto. Embora tenha havido alguns casos raros de órgãos perdidos em outros corpos errados, levantando minha sobrancelha, Aiba me deu as coordenadas de onde estavam aqueles cadáveres. Consegui encontrá-los sozinho para ter uma ideia melhor de onde exatamente os eventos aconteceram. Ao encontrar a área, consigo entender o que Aiba quis dizer com lutar. Vejo algumas pegadas na terra e armadura amassada, mas nenhum corpo para ser encontrado? Então é seguro pelo menos assumir que alguma luta aconteceu e os invasores venceram. Mas olhando para este lugar, os objetos de valor aqui ainda estão intactos. Então eles não atacaram por valor monetário, mas mataram apenas pessoas? Pelo menos posso dizer que o clã demoníaco tem alguma participação nisso, já que as outras raças desprezam os humanos. Mas nenhuma delas se importou o suficiente para lutar contra alguém de uma raça mais fraca. Somente os demônios ganhariam com isso, suas almas, pois eles têm magia para torná-los mais fortes ao consumir as almas que tomam, bem como as habilidades de suas experiências, mas não mágicas. Feito isso, fui até as coordenadas das pessoas com órgãos incompatíveis para ver o que Aiba queria dizer e devo dizer que ela estava certa sobre isso. Alguns dos cadáveres parecem ter algumas partes de seus corpos descombinadas. Um exemplo perfeito de uma delas é que os corações dos dois estão trocados, com Aiba me dando os detalhes. Parece que algo fez os dois corações trocarem de posição. Como tal, o caso repentino de serem trocados, os dois cadáveres têm respingos de sangue dos lábios, pois isso pode ter causado insuficiência cardíaca, ataque cardíaco ou até mesmo hemorragia interna. Sangue da boca, olhos e nariz parece apoiar isso por um olhar ou por meio de exame do corpo. Andando pelo lugar, a vila inteira parecia deserta, pois por acaso encontrei uma igreja na área, pois pude ver que havia mais sangue ao redor delas. A curiosidade levou a melhor, então dei uma olhada ao redor da igreja para encontrar algo. Aiba naquela época também me notificou sobre o que estava acontecendo com os corpos mortos, pois ela me deu uma estimativa do tempo da morte enquanto eu tocava nas manchas de sangue, pois ainda sentia pouco calor delas enquanto falava. O sangue ainda está líquido por um tempo e ainda não secou completamente? Então isso significa que esse ataque aconteceu recentemente, se essa evidência for levada em consideração? Tomando um momento do meu tempo, vejo que Aiba apareceu novamente na tela do holograma enquanto ela me mostrava uma perda de tempo enquanto falava. Senhor, terminei de desenvolver um relatório de autópsia de cada uma das vítimas na vila. Parece que os estágios de rigor mortis ainda não começaram, pois os corpos estão aqui há cerca de 10 horas, possivelmente até menos, se levarmos em conta sua caminhada. Então talvez 8 horas ou menos começaram. Notei que o corpo estava frio, mas não o suficiente, pois as manchas de sangue nas paredes e no chão ainda não secaram completamente, então é seguro presumir isso. Pensando nos possíveis demônios que poderiam estar envolvidos, apenas 2 se destacam, pois Melascula e Monspea estavam envolvidos aqui, a julgar pelas habilidades estranhas usadas aqui. Talvez Veriari também, se Monspea estiver por perto, ela também deve estar aqui. Isso poderia fornecer alguma explicação para alguns dos corpos serem mutilados, já que a personalidade de Monspea não seria tão confusa. Então essas marcas de mordidas também se completam, pois sei que pertencem a cobras e somente Melascula poderia ser a culpada com sua forma de cobra, juntamente com a habilidade única de queimar os olhos das pessoas por causa de seu mandamento, e a julgar pelas pessoas desaparecidas em armaduras. Posso presumir que eles caçaram os cavaleiros sagrados nesta parte da vila para possivelmente se tornarem mais fortes no processo. As almas dos humanos têm algum poder mágico nelas e são presas fáceis do que as outras raças para eles coletarem, somando-se ao fato de que se os demônios derrotarem os cavaleiros sagrados e devorarem suas almas como ganho fácil, fará mais sentido para eles virem massacrar todos aqui como um bônus se eles obtiverem mais poder comendo almas no processo.
Franzindo o rosto, comecei a falar comigo mesmo enquanto entrava na igreja, vendo-a completamente segura e limpa, os ecos combinavam com minha voz lá dentro. Droga! Os corpos aqui são, sem dúvida, causados pelos 10 comandantes, e matar as pessoas aqui deixou um gosto ruim na minha boca. Suspirar? Ainda assim, se eles originalmente tinham esse lugar como alvo dos cavaleiros sagrados, então deve haver algo relacionado à magia ou algo assim aqui. Embora saquear uma vila deserta seja bem fudido, mas esse tipo de moralidade é praticamente sem sentido em viajar por universos diferentes. Em um mundo onde você não tem nada além de sua inteligência, você usa qualquer coisa para atingir o objetivo, se possível. Ainda bem que sou ateu e minha falta de crença nos deuses deste mundo é literalmente uma merda agora. É hora de seus bons e velhos saques. Em troca, eu os enterrarei de forma justa, certo? Capítulo 88. Ponto de vista de Jason. Com todos devidamente enterrados como pagamento por suas coisas, tenho que admitir que a igreja deste lugar, assim como as ferramentas, pareciam muito úteis. Vasculhando as casas, consegui encontrar algumas coisas úteis para mim, ou mais especificamente os livros que são a base da biblioteca dos Cavaleiros Sagrados, pois levei um tempo para lê-los rapidamente. Houve alguns assuntos que me faltaram em compreensão, mas eu entendi o essencial. Os livros de magia são mais ou menos o básico dos elementos, mas infelizmente eu entendi os elementos, pois os elementos luz e escuridão são relacionados apenas aos clãs da deusa, demônio e vampiro. Mas o fato é que a maneira como eles usavam a magia é diferente do resto. Em um dos textos do livro sobre como usar a magia, ele descreve o poder. Ele tira sua fonte da força de vontade, crença e experiência de cada um. O poder reside no próprio corpo, embora o catalisador que desperta esse poder seja desconhecido. O primeiro é apoiado pelas crenças dos cavaleiros sagrados de que seus corpos são imbuídos de magia que transcende o conhecimento humano. Mas se você colocar em termos simples, ele dá ao usuário seu power, ato único em termos mágicos que se encaixam no usuário. Faz muito se você souber os fatos triviais sobre os personagens, pois eles dão a você uma compreensão do que eles podem fazer com base em suas características. A maioria, se não todos os efeitos dos poderes mágicos se assemelham muito aos traços e personalidades de seus usuários, como o arrebatar, de ban corresponde ao seu roubo. O contador completo de Meliodas reflete sua intenção de não prejudicar diretamente os outros, e o quebrar de Dreyfus simboliza sua ambição. Cada um dos poderes desses caras é baseado em algo sobre eles, mas se for esse o caso, qual é exatamente o meu? Poderia ser praticamente qualquer coisa, considerando o meu talento e também as outras habilidades que adquiri ou usei. E no caso da humanidade, eles são completamente aleatórios sobre qual deles escolher, mas por enquanto, eu vou cruzar essa ponte quando chegar lá. Ainda assim, alguns dos livros de magia que eles continham ajudaram a dar uma dica de como usar a sua própria magia, seguindo as linhas de usar sua crença, ou muito possivelmente usar sua força de vontade para trazer o poder que aprenderam para controlar o poder mágico. Infelizmente, todos os cavaleiros sagrados que estavam aqui já se foram há muito tempo, considerando que o ataque dos demônios os exterminou deste lugar. Então não posso fazer nada a respeito, mas descobri algo que é mais do que extremamente valioso do que qualquer magia que este mundo tem a oferecer. Embora eu esteja mais curioso ou com medo de ir conhecer esse ser, a Dama do Lago. Antigamente era descrito como um lago localizado a oeste daqui, que levava não menos que alguns dias para viajar e encontrar uma senhora antiga, mas mística, que vive no lago, dando aos viajantes o que eles querem ouvir, além de presenteá-los com itens que são usados para ajudar os humanos, especificamente quando a senhora os favorece ou qualquer outra raça. A razão é que quando uma fada, um gigante, um demônio, um vampiro, um homem-fera e uma deusa aparecem no lago de Sayusbur, a senhora nunca aparece diante deles. Apenas para a humanidade, ela favorece seu conhecimento ou dons. Mas com meu metaconhecimento, eu já sei quem foi essa pessoa criada pelo verdadeiro Deus deste mundo, pois seria apenas o próprio caos. Em algum momento, Chaos criou a Dama do Lago dentro do Lago Salisbury por razões desconhecidas. De acordo com a lenda, a Dama do Lago concedeu a espada, Excalibur, ao rei humano, Carfen, quando ela era apenas uma espada comum. O caos é uma entidade antiga que criou o mundo, os deuses e as 5 raças do nada. Ela é descrita até mesmo por Merlin como uma entidade impura de escuridão que até os demônios temem e uma entidade pura de luz que até as deusas adoram. Depois de ser selada pelo Rei Demônio e Divindade Suprema, ela passou a existir em uma forma transitória conhecida nas lendas como a Mãe do Caos, com todos os monstros nascendo dela. Disse que nasceu em meio a estrelas antigas que estavam muito distantes. O Caos primeiro criou o mundo antes de criar a Divindade Suprema e o Rei Demônio, e mais tarde a Árvore Sagrada como sua terceira descendência, que criaria seus reinos e as 3 primeiras raças de deusas, demônios e fadas. Depois, ele criou os gigantes como a 4ª raça, mas ficou decepcionado com eles porque eram extremamente selvagens e escravos de seu poder, que não sabiam nada além de infligir dor uns aos outros. Então decidiu criar os humanos colocando todos os sentimentos positivos e negativos neles, gentileza e malícia, bravura e covardia, amor e ódio, beleza e bestialidade. Embora incompletos, eles eram a raça perfeita que mais se aproximava disso. A Divindade Suprema e o Rei Demônio estavam cheios de ciúmes e apreensão pelo caos, temendo que o amor e o respeito que suas raças tinham por eles fossem roubados por seu criador. Assim, os 2 deuses se uniram e selaram o caos, permitindo que eles fossem os 2 governantes do mundo e considerados as entidades mais poderosas existentes. No entanto, devido ao caos não ser uma entidade física, ele não foi verdadeiramente selado. Ele veio a existir dentro de uma concha de musgo que seria conhecida como a Mãe do Caos e mais tarde, Hawk Mama. Em algum momento ele criou a Dama do Lago e Katr-Palug, uma entidade presa no Lago Salisbury, e uma criatura que é um aglomerado de forças destrutivas que serão criadas pelo caos, que desejava tomar para si o poder de seu criador, pois acreditava ser o legítimo.
rei do caos, para que pudesse usar seu poder para destruir tudo que o caos havia criado, mas foi facilmente derrotado. Por fim, o caos escolheu Arthur Pendragon para ser o legítimo rei do caos e herdar seu poder para qualquer uso que ele desejasse, acreditando que ele seria um hospedeiro adequado. Caos, hein? Se houvesse algum deus neste mundo que favorecesse a raça humana, seria esse. Caos e humanidade andam de mãos dadas. A humanidade que é seguida pela deusa não é uma humanidade que sempre será bem-sucedida e terá o controle das coisas, mas uma humanidade que pode estender sua mão das profundezas do caos para ser tocada pela mão de Deus. O caos era a lei da natureza, a ordem era o sonho do homem. Rindo dessas citações, não posso deixar de rir de quão verdadeiras essas citações são neste mundo, assim como eu ri dos atuais no controle. Hahaha. Não posso deixar de achar engraçado. As duas forças mais fortes, demônios e deusas, não podem esperar vencer o caos, mesmo com seu chamado poder. O caos é lei e não se pode vencê-lo com o poder que o caos lhes deu. Enquanto eu ria da crueldade deste mundo, o rei demônio e deusa Aiba então me respondeu enquanto ela se exibia em sua forma de holograma e falava em um tom curioso. Senhor, por que exatamente você está rindo da ordem deste mundo? Sorrindo para Aiba, eu apenas respondi em um tom de conhecimento que para ela parecia mais confusa enquanto eu falava com Aiba. Nada. É só que o que eu achei engraçado é que Chaos favorece os humanos do que suas outras criações. Eu só acho engraçado como as outras raças, mais especificamente o demônio e a deusa nunca obterão o amor de seu criador. Eu acho engraçado em um sentido que eles estão tentando derrotar seu criador selando Chaos quando na realidade Chaos não está selado. Fechando o livro enquanto olhava as imagens de vidro do clã das deusas e dos demônios lutando, mirei enquanto minha pulseira carregava um repulsor Blasteri. Foi quando disparei a explosão de energia repulsora condensada enquanto respondia a Aiba com um tom feliz para combinar com meu humor. Eu só acho engraçado que os dois seres mais poderosos deste mundo estejam agindo como crianças enquanto o caos não se foi. É um ideal e eles não podem ser destruídos, não importa quantas vezes eles tentem subjugá-los. O caos sempre favorecerá os humanos, pois somos a melhor ou mais próxima representação do próprio caos de certa forma. Com o vidro quebrando, comecei a sair deste lugar, pois a localização da Dama do Lago estava dentro do conteúdo desta igreja. Embora isso tenha levantado a questão de como esta vila obteve tal conteúdo. Mas novamente eu não posso exatamente trazê-los da morte, embora o serafim do tabu do fim tenha me dito que não vale a pena o risco. Mas não que eu possa tirar muito proveito deles, já que estão mortos. Por outro lado, o que recebi como pagamento por enterrar seus corpos é mais do que suficiente para eu começar a coletar seus objetos de valor, como livros de magia, manuais de forja de espadas mágicas das casas de ferreiro dos cavaleiros sagrados e certamente, uma boa quantidade de moedas de ouro para usar como pagamento. Pelo menos não sou tão insensível. Estou apenas argumentando minha justificativa de saquear os mortos enquanto os enterro. Foi quando Aiba apareceu novamente com uma sobrancelha erguida enquanto falava comigo com uma expressão impassível. Claro, senhor. Mas para onde devemos ir para saber? Temos duas opções, a capital da magia Belialuin ou seguir em direção à nossa mais nova direção a partir do local do livro, Lago Sayusbur. Essa é uma boa pergunta. Levando em conta a nossa nova localização, não há nada que me impeça. Além disso, tenho tempo para conferir a capital mágica mais tarde. Então acho que ir para Lago de Sayusbur pode valer a pena a viagem. Além disso, tirar algumas fotos do lugar seria legal. Ok, então decidi fazer uma parada rápida no Lago de Sayusbur. Ponto de vista terceira pessoa. Em alguma parte do mundo para onde Jason estava indo, outra série de eventos está acontecendo. Enquanto 4 humanos estão ajudando um demônio ferido enquanto correm para levá-lo para casa para cuidar do demônio. O demônio em questão tem um rosto muito feminino, pois tem olhos âmbar e cabelo vermelho escuro que chega logo abaixo do maxilar. Seu traje é usar um vestido branco, pois ela estava coberta de pequenos ferimentos com 2 asas pretas visíveis nas costas. O demônio se chama Glariza, a amante de Golter, um dos 10 mandamentos. Enquanto as pessoas a ajudavam, Glariza percebeu como os humanos a estavam levando para sua aldeia enquanto ajudavam a recuperá-la, enquanto ela falava confusa. Por quê? O demônio de aparência humana só conseguiu responder com um sorriso amigável enquanto falava com o demônio surpreendendo. Por que não? Nós vimos você sendo ferida, mocinha? Que tipo de homem seríamos se não pudéssemos ajudar uma donzela em perigo? Demônio ou não, não é uma maneira de vivermos, senhora. Não é certo, sabia? O demônio pareceu surpreso com o quão ousados ou imprudentes esses humanos eram, áreas das quais ela não teve forças para sair ou dizer o contrário, pois logo a levaram para casa para se recuperar, pois ela foi emboscada por um grupo de membros do clã das deusas antes de conseguir escapar. Ela só conseguiu aceitar a gentileza deles, pois usou a maior parte de sua força para escapar, sem perceber que estavam sendo seguidos por outro grupo. Naquele mesmo momento, uma grande nuvem de poeira apareceu à distância da vila que abrigava o demônio, enquanto Jason olhava para a cena e parava a algumas distâncias da vila. Quando ele parou de correr, Jason estava caminhando em direção à vila desavisada enquanto começava a reunir mais informações sobre o lugar enquanto falava. Ok, parece que esse lugar é perto do lago. Ainda assim, vai levar algum tempo, mas por enquanto, obter algumas informações seria o ideal e espero que tenha mais assuntos sobre magia. Com a ideia de obter mais conhecimento e jogar pelo seguro, Jason entrou como fez na primeira vila, como um plebeu, sem saber dos problemas que estavam por vir. Outro grupo bem atrás dos 2 grupos, um bando de anjos, logo estava em perseguição a um anjo quando um de seus líderes falou em um tom precipitado. Companheiros membros do clã da deusa, não podemos deixar aquele demônio imundo viver, pois ele se refugiou com os humanos.
traidores dos ensinamentos do clã da deusa. Não podemos deixar aquele demônio imundo viver, pela deusa. Os outros então também falaram encorajando-os a partir para o ataque, pela deusa, pela deusa, pela deusa. A pessoa que falou é uma mulher voluptuosa com cabelo rosa, seios grandes e asas angelicais. Ela está vestida com um vestido azul claro, justo, e usa um par de grandes manoplas sobre as mãos. Ela é Nerobazuta, como ela disse na esperança de se livrar de seus arqui-inimigos. Com isso todos seguiram na direção onde o humano ajudava os demônios, também sem perceber outra ameaça que eles deixaram passar. Capítulo 89. Ponto de vista de Jason. Enquanto eu estava dentro da vila, usei as mesmas táticas que usei no começo, quando comecei a procurar por algo bom naquele lugar. Infelizmente, porém, não havia nenhum cavaleiro sagrado ou mago por perto, pois não posso deixar de me sentir incomodado por não haver nenhum por perto. Os únicos que estão por aqui fazendo a proteção são os guerreiros por aqui, mas posso ouvir que estou em algum lugar perto do lago Sayusbur, no mínimo. Mas enquanto eu caminhava pela área, consegui ouvir o que as pessoas estavam dizendo sobre um demônio se recuperando, o que chamou minha atenção. Usando rapidamente meu nem usando IM para esconder minha presença enquanto eu rapidamente usava a peculiaridade pesquisar, para descobrir quem era o demônio que eles. O que, limpando um pouco meus olhos enquanto vou em direção à fonte, vejo que as pessoas deixaram a área enquanto alguns médicos estão vendo o demônio e a amante do demônio Golter Glariza, enquanto eu olho com os olhos arregalados. O que alguém como ela está fazendo aqui? Balançando a cabeça, vejo que seus ferimentos estão se recuperando um pouco, pois os médicos estão se certificando de que ela está bem, pois deixaram claro que ela estava bem quando deixaram comida para ela, deixando-a confusa. Vejo que ela está vivenciando o que é a bondade humana, já que essas pessoas se esforçaram para ajudá-la. Esse é um grande problema para as pessoas. Se o clã da deusa descobrir isso, eles destruirão esse lugar completamente. Mas visto que Glariza está aqui, ela pode me ajudar a me informar sobre o estado de Golter neste momento. Houve um momento em que Merlin foi treinado pelo demônio original Golter junto com seu pai, mas houve a grande maioria do tempo em que ele ficou dentro da prisão demoníaca pelo fato de não lutar na Guerra Santa. Concordo com o homem, se ele fosse forçado a lutar, eu gostaria de ter a opção de fazê-lo e não ser forçado a isso. Depois que os médicos saíram da sala, entrei, ainda escondendo minha presença, enquanto me aproximava dela ou chegava perto o suficiente da porta, enquanto refletia sobre suas ações. Ela parecia confusa e relutante em comer, mas comeu. Ela poderia ter feito isso comendo suas almas. Mas parece que possivelmente a influência de Golter ou a dela não permitirão que ela haja de acordo com seus instintos ou saiba que é errado atacar seus salvadores. Eu poderia me revelar para obter mais informações, mas não o fiz, pois não quero me revelar tão cedo. Mas a ideia de obter um favor dela e isso em troca para Golter é boa. Mas, infelizmente, o suficiente não vale o risco. A razão simples é por causa do poder mágico da mente de Golter de olhar dentro da minha mente. Já que considero meu metaconhecimento uma prioridade, não posso exatamente encontrar o demônio sozinho, ou então terei que lidar com um problema totalmente novo. É invasão e um poder que permite a Golter prender seus oponentes dentro de suas memórias. Também lhe concede a habilidade de ler os pensamentos e memórias dos outros. Essa é a principal razão pela qual não a deixei me ver, mas também por causa da natureza dos mandamentos e sua capacidade de enganar. Essa é outra razão pela qual não estou procurando ativamente pelos 10 mandamentos em particular. O mandamento é um poder mágico amaldiçoado criado pelo Rei Demônio há mais de 3.000 anos e concedido a 10 diferentes guerreiros de elite dos demônios. Há 10 no total e cada um tem uma maldição única de poder absoluto concedida a qualquer um que quebre sua regra, até mesmo ao próprio portador. Os mandamentos são um conjunto de 10 decretos que foram criados pelo Rei Demônio quando ele pegou metade de seu poder e dividiu em 10 fragmentos para criar os 10 mandamentos, cujo nome de grupo deriva de seus poderes. Cada mandamento tem uma regra específica que, se quebrada, colocará uma maldição específica na vítima, dependendo do que o mandamento em si é centrado. O poder dos mandamentos é absoluto e afeta qualquer um que quebre sua regra, até mesmo o portador em si. Entretanto, qualquer um que tenha um mandamento é imune a todos os outros, exceto o seu próprio, como uma forma de garantir a lealdade do portador ao Rei Demônio. Aqueles que receberam uma graça ou uma bênção divina da divindade suprema também são imunes aos efeitos dos mandamentos. A maldição só pode ser quebrada se a vítima derrotar o portador daquele decreto ou na sua morte. Os mandamentos podem ser removidos do portador usando uma magia especial, mas somente se ele der seu consentimento, caso contrário, ele deve ser deixado sem poder ou simplesmente morto, onde o mandamento pode ser simplesmente removido do cadáver do portador. Absorver um mandamento transforma qualquer membro de outra raça em um demônio, mas se uma deusa absorver um mandamento, ele apodrecerá sua alma devido à sua natureza oposta à dos demônios. Mael, a única deusa a receber um mandamento, recebeu um depois que suas memórias foram alteradas por Golter e sua boneca. Então não se sabe se o mesmo efeito se aplica se ele tivesse suas memórias reais intactas. Além disso, se alguém, demônio ou não, tentar absorver mais de um mandamento, ele também será destruído. Mais tarde, é revelado que absorver todos os mandamentos significa se tornar o novo recipiente do Rei Demônio, sendo esta a verdadeira razão pela qual ele os criou. Depois de absorver todos os mandamentos, o recipiente pode mudar, à medida que a aparência de Meliodas e Zeldris envelhece fisicamente até se tornarem adultos. O Rei Demônio declarou que os mandamentos podem fornecer diretamente a ele informações sobre os portadores, para ficar de olho neles, a fim de evitar qualquer tentativa de rebelião contra o Rei Demônio. Fala-se muito em superproteção, mas não vou discutir com o cara que mantém seu poder sob controle, assim como controla seu poder em caso de rebelião. Mas se eu estivesse no lugar dele, eu teria feito as coisas de forma diferente. Mas o ponto é que eu não posso interagir com Golter, o demônio, com sua habilidade.
Além disso, a chance do rei demônio me ver é ruim o suficiente. A menos que eu possa purificar a vontade por trás dos mandamentos, é inútil obter o poder deles, a menos que eu tenha algo para me livrar da influência, ou que eu possa, de alguma forma, fazê-lo olhar para minha cabeça dando-lhe livre acesso. Ao ouvir uma forte explosão seguida de tremores vindos do chão, corri para ver o que estava acontecendo, pois a vila estava sendo atacada por ataques baseados em luz. Eu estava me perguntando quando aqueles demônios de asas brancas apareceriam em breve, se o verdadeiro demônio está aqui, a julgar pelos seus rostos cheios de raiva, exceto pelo seu líder. Ouvindo uma voz alta deixando as pessoas ouvirem o que estava acontecendo, assustando-as, pois vi uma mulher de cabelo rosa olhando para os humanos enquanto falava. Humanos, ao sentir o poder mágico de dentro desta vila, vocês foram encontrados abrigando um demônio. Isso é uma heresia do clã das deusas que tem cuidado de todos vocês, fazendo caretas com as implicações de que isso não vai acabar bem para os moradores que vivem neste lugar. Esses idiotas vão nivelar o lugar ao chão só por salvar a vida de um demônio. Não deveria importar para eles quem as pessoas salvam, mas mesmo assim, eles não darão ouvidos à racionalidade e apenas destruirão seus arqui-inimigos, pois eles não têm nada a ver conosco, mas estão prontos para queimá-los até o chão. Embora eu não conheça essas pessoas há muito tempo, não sou o tipo de cara que deixaria um genocídio acontecer na minha frente. É hora de ensinar a esses demônios de asas brancas do além uma lição sobre a vida após a morte. Enquanto eu comecei a me equipar com minha lâmina de alma, Overclock, também comecei a usar Azura em sua forma de espada enquanto o anjo de cabelo rosa começou a atacar sua Arque junto com os outros seguindo pelo exemplo. Todos vocês pecadores pagariam caro por desafiar o poder do clã da deusa por até mesmo abrigar o demônio de sua execução legítima. Agora então deusa, Azura Canon, Overclock. Em uma fração de segundo várias lâminas de Azura, habilidade natural de Azura Canon, uma técnica especial usando Azura Maru que materializa dezenas de espadas flutuantes aproximadamente no formato de um leque acima do humano que as gera. Capaz de levitar ao redor de quem as invocou, as lâminas podem ser direcionadas individualmente ou todas de uma vez para disparar contra os inimigos. Mas com Azura pegando emprestado minha peculiaridade, Overclock, e para fazer as espadas voarem rapidamente em velocidades mais rápidas, todos conseguiram perfurar os anjos do clã das deusas, pois as marcas do tamanho daquele buraco agiram como se tivessem sido baleadas, pois todos tiveram seu sangue e partes do corpo sendo destruídos, surpreendendo a todos de onde veio o ataque. O anjo de cabelo rosa tossiu sangue ao ver o ataque furtivo repentino, pois eles foram pegos de surpresa quando me revelei usando enquanto Azura começou a usar suas ilusões para esconder minha aparência enquanto eu fazia uma entrada parecendo uma pessoa misteriosa. Os membros do clã das deusas apenas me encararam, pois logo perceberam o poder que eu estava usando, e falaram surpresos: seu demônio maldito, você está usando um desses humanos como seu hospedeiro para se esconder de nós. A imundície da sua raça é realmente desprezível. Usem rápido sua arca para se curar, irmãos e irmãs. Ao vê-los começar a usar Yark, sorri enquanto Azura respondia do lado de fora, ouvindo minha espada falar: anjos tolos, vocês acham que eu permitiria que vocês se curassem? Assim que as palavras ou o som neste caso caíram de Azura, os anjos do clã das deusas notaram que sua arca não estava mais os curando, pois viram incrédulos o que aconteceu. O quê? Como você pôde? Azura Canon, lâminas fantasmas infinitas, Overclock. Eu esperava que esses anjos tivessem algum tipo de tempo de reação quando estivessem prestes a atacar daquele jeito. Sinceramente, é decepcionante o quão rápido eles perderam, pois várias lâminas invisíveis atacaram em alta velocidade, das quais nem mesmo eles conseguiram se esquivar. Azura Canon, lâminas fantasmas infinitas, é outra habilidade natural de Azura, já que a bainha sozinha se materializa. Então espadas invisíveis aparecem e atacam o alvo de todos os ângulos com uma velocidade incrível. Mas adicionar a peculiaridade, Overclock, os tornou mais rápidos e ainda mais mortais, já que os anjos não perceberam que todos eles foram transformados em pilhas de carne devido à quantidade de poder usada. Embora as reações das pessoas, no entanto, pareçam pensar diferente de mim, as pessoas, no entanto, não pareciam levar minhas ações muito a sério, pois agora estão todas gritando pelo lugar, temendo o que aconteceria, pois as pessoas logo começaram a me culpar pelas mortes dos anjos. O que você fez, Senhor? Você não sabe o que acabou de fazer aqui? Você matou os membros do clã das deusas. Eles virão aqui nos atacar por causa das ações, você é um bastardo. O que acontecerá quando eles vierem em busca de vingança? Você nos protegerá, seu filho da puta. Não saia de merda. Aiba então me respondeu em um tom inseguro enquanto falava com alguma preocupação: senhor? Tem certeza de que não deveria? Interrompendo Aiba enquanto eu respondia, enquanto eu começava a me afastar da cidade, enquanto eu respondia em um tom neutro, enquanto eu respondia evitando pedras sendo atirada em mim. Não, Aiba, não importa o que eu diga agora, as pessoas vão me tratar como uma ameaça aqui. Eu não pensei que minhas inações de tirar a vida do anjo seriam tão drásticas. Aiba não respondeu a isso, pois eu já sabia a resposta, pois posso sentir que o que fiz foi errado para eles, enquanto sei que estou certo. Mas as pessoas aqui preferem culpar alguém do que perceber a verdade. Acho que ainda sou muito verde para mim. Eu não pensei que matar os anjos faria a vila se voltar contra mim. É por causa da fé deles que eles ficaram cegos? Ou será que é porque eles podem se tornar alvo se eu os ajudar desse jeito? Suspirar? Eu deveria interpretar isso como um sinal de que minhas ações podem resultar em coisas diferentes acontecendo que estão fora do meu controle. Mas não vou deixar que isso me impeça de saber o que é certo, mas... Azura então me respondeu enquanto eu baixava a espada katana sobre os cadáveres enquanto ele falava sobre usar a peculiaridade decadência? Para se livrar das evidências, senhor, eu me reequipei para a peculiaridade decadência.
Pelo menos tire a possibilidade de que anjos foram mortos. Pelo menos dessa forma eles não terão uma grande chance de serem alvos de nossas ações. Concordando com a cabeça, destruí as evidências, enquanto as pessoas ficavam ainda mais bravas comigo por me livrar delas. Não consigo entender como elas não perceberão que estou protegendo-as de danos futuros ao me livrar de possíveis ataques. Com isso, deixei a vila enquanto eles me amaldiçoavam, enquanto eu seguia meu caminho em direção ao lago Sayusbur, pois minha identidade estava segura, mas aprendi algumas lições novamente. Às vezes, minhas ações podem causar consequências não relacionadas, e esta é uma delas que tenho que suportar. Capítulo 90. Ponto de vista terceira pessoa. Lago Salisbury. O Lago Salisbury é um lago conhecido por ter a maior concentração de poder mágico de todas as terras no passado. O lago é preenchido com a água mais limpa e clara, pois toda a terra é protegida por uma espessa camada de névoa, com grama verde brilhante nas laterais e as montanhas escondidas pela névoa. Uma lenda diz que uma princesa que vive no lago concedeu uma espada misteriosa a um rei humano. Esta lenda se refere à Dama do Lago, que deu a espada Excalibur a Carfen, um mestre espadachim. Excalibur, no passado, era apenas uma espada comum, dada a Carfen, um mestre espadachim, pela Dama do Lago. Enquanto estava à beira da morte, ele limpou sua espada com seu sangue e alma. Em vez de enferrujar, a espada ficou mais afiada e forte, pois havia sido infundida com a essência de Carfen. O próximo portador da lâmina fez o mesmo, assim como o próximo portador da Excalibur. Esse processo se repetiu inúmeras vezes ao longo de milênios, com cada cavaleiro herdando a vontade de Carfen e limpando a espada com seu sangue no caso de sua morte antes de passá-la para seu próximo portador. Depois de um tempo, a espada começou a escolher seus portadores, decidindo se uma pessoa era digna ou não de exercer seu poder. Excalibur caiu repentinamente do céu e ficou presa em uma enorme rocha no reino de Camelot, onde as pessoas acreditavam que era uma espada sagrada de Deus. Muitos cavaleiros sagrados tentaram tirá-la, no entanto, falharam até o aparecimento de Arthur, que sacou a espada com sucesso e se tornou o novo rei de Camelot no futuro. Ponto de vista de Jason. Suspirar, caminhando em direção ao meu destino, olhei para frente e vi que toda a terra estava coberta de névoa, pois esperava ver o lago. Enquanto eu caminhava na mesma direção, ouvi Aiba aparecer diante de mim em sua forma de holograma, pois ela parecia confusa com minhas ações anteriores alguns dias atrás. Senhor, não consigo entender por que essas pessoas se voltariam contra você depois que você as salvou? Não é a parte em que as pessoas o elogiariam por salvá-las? Balançando a cabeça para ela enquanto eu respondia a ela com um tom derrotado enquanto eu continuava a andar em minha direção, suspiro. Aiba, essas pessoas são burras. Elas não têm o termo do bom senso, pois mesmo se eu a salvasse, elas se voltariam contra mim porque matar um membro do clã das deusas é equivalente a estar com os aliados do clã dos demônios. Aiba sentiu, entendendo que salvar pessoas como ela sempre vai se voltar contra seu salvador dessa forma. E eu também não os culpo, porque talvez eles estejam certos de que o que eu fiz poderia colocá-los ainda mais em perigo, mas talvez não, já que eu cuidei dos corpos e apaguei as evidências. Só o futuro poderá dizer o que aconteceu depois, porque tenho certeza de que não sei a resposta. Enquanto caminhava em direção ao meu destino, finalmente pude ver a beleza do lago de Salisbury, pois não pude deixar de ficar admirado com sua beleza em meio à névoa que escondia a área. A água límpida parece uma réplica do céu, pois consigo ver as montanhas, o quão distantes elas estão e o quão verde e animado o lugar realmente é. Som de clique e bip da minha pulseira enquanto Aiba fazia pose de cinegrafista tirando fotos da minha pulseira enquanto ela me respondia. Senhor, tirei algumas fotos como você planejou tirar deste lugar. Mas também, parece haver uma energia altamente concentrada e densa aqui? Pensando sobre esse fato, eu poderia imaginar que seria a magia na área que está fazendo com que o lugar esteja escondido ou talvez seja a dama do viajante do lago. Eu não fui o único que ficou chocado com isso, pois Aiba também pareceu surpreso quando vimos a neblina mudar de repente, centralizando-se no meio do lago, enquanto nós dois vemos a própria dama do lago ou algo mais parecido com uma aparição aquática pelo menos. Embora eu estivesse pelo menos surpreso, o que ela disse em seguida claramente surpreendeu não apenas a mim, mas também aos outros dois, pois ela falou calmamente. Olá, gentil viajante de outro mundo. Eu gostaria de falar com você e seus companheiros Azura e Aiba, também viajante? Estreitando meus olhos, agora posso ver que não sei com o que estou lidando aqui, mas a dama do lago já sabia de nós especificamente, pois não tenho certeza de como lidar com alguém como ela. Aiba também estreitou os olhos com Azura completamente materializado tomando sua guarda enquanto a dama do lago começou a falar conosco com uma expressão divertida. Vejo que vocês três certamente estão na defensiva quando seus segredos foram descobertos. Até mesmo conspirar para acabar comigo como você acha que é realmente engraçado como os humanos podem ser? TCH. Não sei o que essa senhora está pensando ao me contar tudo isso, já que eu tento ao máximo manter minha identidade e junto com meus companheiros. Um segredo foi subitamente exposto. Foi quando a dama do lago começou a falar conosco, pois ficamos surpresos com o que ela falou em seguida, assustando-nos com o que ela falou. Não tenham medo de que seus segredos sejam expostos, Jason Bourne, Azura e Aiba. Meu mestre Chaos tem se interessado muito em sua aparição repentina em nosso mundo. É seguro dizer que vocês receberam toda a atenção dele. O que? Antes que eu pudesse responder corretamente, de repente eu estava dentro de uma espécie de castelo, junto com Aiba e Azura, tomando chá com a dama do lago. Enquanto o chá em questão estava pronto e nós três fomos pegos de surpresa, vendo que lutar com ela estava fora de questão, pois ela poderia ter acabado conosco ali mesmo, mas parece que ela quer falar conosco. A dama do lago então tomou seu chá enquanto começou a explicar a todos nós em um tom calmo, mas interessado, enquanto falava. Sip,
Agora então, viajantes de outro mundo, vejo que vocês vieram ao nosso mundo com algum propósito. Mas ao fazer isso, vocês trouxeram para si mesmos atenção imediata a este mundo, Deus, mais especificamente, atenção ao caos. Gole. Engolindo minha saliva, parece que não fui tão cuidadoso quanto pensei ao entrar em outros mundos com o sistema viajante, se até mesmo os deuses notaram nossa presença. Mais especificamente o caos neste mundo. Limpando minha garganta, comecei a responder à Dama do Lago em um tom nervoso enquanto falava bastante assustada, mas curiosa também, Kof. Desculpe, mas quando exatamente o caos notou nossa entrada em seu mundo e como exatamente você sabia nossos nomes? Eu me certifiquei de não falar com ninguém meu nome, possivelmente Aiba apenas, mas nenhuma vez Azura? Senhora do Lago riu levemente disso enquanto falava conosco em um tom engraçado enquanto falava, hehe. Sua entrada repentina estava sendo rastreada o tempo todo por Chaos, vendo que meu mestre não está preso. Mas sua entrada repentina foi notada, mas foi apenas um pequeno lampejo de que você veio aqui que Chaos percebeu. Agora era a vez de todos nós olharmos para ela com os olhos arregalados de choque, pois eu não conseguia acreditar no que ouvia enquanto ouvia suas palavras dizendo que o caos não tem nenhum vínculo. Espera, então isso significa que o caos não está selado no musgo que seria a Hawk Mama no futuro? Foi quando Aiba começou a falar enquanto Azura começou a tomar um gole de chá enquanto falava bastante confusa enquanto Aiba falava. Espere, isso não explica como exatamente você sabia quem somos? Com isso a Dama do Lago riu enquanto começava a responder a pergunta de Aiba com um tom engraçado, mas diferente hehehehe. Desculpe, mas acho engraçado como somos diferentes, mas ao mesmo tempo iguais. Você foi feita para seguir ordens assim como eu, mas recebeu o livre-arbítrio para fazer o que bem entendesse, mas apenas seguir seu criador como uma marionete? Diga-me, Aiba, o que você faria para realmente se libertar de suas amarras com seu mestre? Ao ouvir isso, não olhei para Aiba, pois o que ela faz é o que ela sente que deve fazer. Fiz questão de dar a ela uma escolha. Ela poderia ter tomado meu corpo à força se quisesse, mas não sem lutar, mas eu realmente não quero que chegue a esse ponto se isso acontecer. Olhando para Aiba, vejo que ela pareceu em conflito por um momento, como se tentasse obter uma resposta, então me certifiquei de responder a Aiba o que ela queria, não o que eu precisava. Aiba, você é sua pessoa, você tem o direito de escolher o que quer. Não ficarei insatisfeito com o que você escolher, apenas saiba que apoiarei totalmente suas escolhas, mesmo que você esteja livre de mim. Aiba olhou para mim um pouco confusa, mas então entendeu claramente o que eu queria dizer quando lhe contei minhas palavras. Aiba está comigo desde que ela era alter ego. Dada a escolha de se sentir mais humana, ela cresceu muito mais e até desenvolveu sua própria vontade, em certo sentido. Pensando no começo, ela esteve comigo em minhas jornadas por novos mundos de uma forma que nunca estive verdadeiramente sozinho em minhas viagens. Mesmo que Azura tenha sido adicionada, tratei as duas com respeito e igualdade, mas possivelmente quando Aiba era alter ego eu não a tratei dessa forma originalmente. Talvez eu devesse ter dado a ela a escolha desde o começo? Eu estava errado em pensar isso no começo? Meus pensamentos foram interrompidos quando ouvi Aiba rir de mim, pois ela me surpreendeu com o que ouviu em meus pensamentos. Pois a Dama do Lago parecia mais intrigada com meus pensamentos, haha. Senhor, não pense que você vai se livrar de mim tão facilmente. Quem mais o ajudaria com esse traje e o manteria alerta? O que? Aiba então olhou para a Dama do Lago enquanto ela respondia não apenas a ela, mas também a mim, enquanto falava com grande compaixão. É verdade que no começo, você não me via tanto, mas como um programa, mas você ainda se importava e confiava em me conectar aos seus pensamentos. Mesmo assim, você levou muito em consideração minhas palavras do que as desconsiderou, chegando até a me fazer sentir as mesmas coisas que você. Por isso, não posso deixar de ser grata a você. Agora observando a direção de Aiba para a Dama do Lago, enquanto ela começava a responder totalmente e resolutamente sua resposta enquanto sorria para ela. Desculpe, Dama do Lago, mas temo que vou recusar sua resposta. Vou esperar Jason me libertar um dia de ser um ser do programa. Sei que ele fará isso um dia, posso esperar e ajudá-lo até o dia. Com isso peço desculpas por não aceitar sua oferta, senhora. Aiba, sorrindo para ela do outro lado da mesa, estou muito feliz de ter você ao meu lado para me ajudar quando estou com problemas, Aiba. Ha 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 ha. Sim, exatamente isso que eu estava procurando. Afastando-se um pouco da risada louca repentina. O que quer que fosse agora começou a desmoronar enquanto revelava a figura da verdade do programa Full Metal Alchemist Temis Talchal, sorrindo alegremente com a nossa confiança. Olhando com surpresa real, vejo que a figura na nossa frente responde calmamente novamente para mim enquanto eu era levado de volta ao que aconteceu antes. Eu tenho que admitir, viajante. Eu acho que você não está ciente de que eu me certifiquei de que esses dois ouvissem seus pensamentos o tempo todo em que entramos neste espaço separado. A única razão pela qual eles podem ouvir seus pensamentos é para testá-lo. Vendo a figura na nossa frente, não pude deixar de pensar que as coisas estavam erradas, pois o ser então sorriu feliz enquanto falava conosco. Agora, pessoal, vocês já podem dizer quem eu sou neste ponto, junto com esta sala separada de espaço, certo? Ou vocês precisam de uma dica de quão exatamente quebrado eu estou? De jeito nenhum. Cada um de nós pareceu surpreso ao ver o caos em carne e osso nos encontrando enquanto eu olhava com clara surpresa, me perguntando o que estava acontecendo neste mundo.